Esta é Belly levando numa surra de seu irmão Zane, porque ele é o único em sua família que não tem uma arma divina. Para uma linhagem nobre, famosa por matar deuses, não ter esse poder é uma grande vergonha. Sua irmã mais nova tenta ajudá-lo e a outra irmã a coloca no chão. Poucos dias depois, ele foi expulso de casa por ainda ser inútil. Mas histórias sobre fracos raramente terminam assim. Um dia, ele finalmente conseguiu voltar e foi direto para o quarto de Sarah, a única que tentou ajudá-lo no passado. Com o rosto cheio de lágrimas, ele pede desculpas por não tê-la protegido e a abraça como se ela tivesse voltado dos mortos. Ela estava completamente perdida. Não entendi nada. A paz acabou quando Zane invadiu a sala com um sorriso malicioso no rosto cheio de arrogância, procurando briga como sempre fazia. Nosso garoto era como Sasuke Uchiha, não demonstrando nenhuma reação. Zane pergunta se ele quer provar seu ponche, e o menino simplesmente diz para ele experimentar. A versão desejada de Gojo Satoru se sentiu desafiada e tentou acertar, mas Bell foi mais rápido e atacou primeiro. O irmão mais velho cai e se levanta cheio de raiva, sacando imediatamente sua arma divina contra Bell, que está desarmado. Do nada, o protagonista invoca uma bainha com uma energia bizarra saindo dela. Zane não se importa porque é Rank e ele tem uma arma ultra rara. Ele avança sem medo e o impensável acontece. Usando apenas a bainha, Bell libera uma magia sinistra e invoca uma lâmina que corta a arma divina de Zane ao meio. O durão ficou ali em estado de choque, sem entender de onde vinha a lâmina se a bainha estava vazia. Assustado, ele tenta correr. Nesse momento, nosso protagonista saca um revólver e dispara um tiro que passa direto pelo rosto de seu irmão. Zane olha para trás aterrorizado e confuso, sem ter ideia de onde veio todo aquele poder de fogo. O que você pretende? Tremendo nas botas, ele vê o dano causado pelo tiro e dispara em direção a seu pai, o Duque Galleon, conhecido como o Rei da Espada. Zane faz seu pai ir atrás de Bell, acusando seu irmão de fazer um acordo com o diabo. Sarah ainda estava na sala em estado de choque, vendo seu irmão se transformar em uma pessoa completamente diferente. Pouco depois, o encrenqueiro volta com um aviso de que Bell estava perdido. Galleon vai até o menino e diz que ele quebrou as regras da casa. Os dois se encaram em uma atmosfera tensa e pesada. O Rei da Espada começou a liberar sua aura tentando intimidar o garoto, mas Bell nem piscou. O velho desembainha a espada e pergunta se não tem medo de morrer. Nosso garoto de poucas palavras simplesmente libera sua magia, e o garoto que antes não tinha nada, agora exibe múltiplas armas divinas. O velho viu e congelou tentando descobrir como seu filho inútil conseguiu as armas dos maiores guerreiros. No dia em que foi expulso, Bell juntou o pouco dinheiro que lhe restava e gastou tudo em armas. Afinal, os ataques normais eram inúteis contra cavaleiros com armas divinas. A solução foi comprar uma arma de cada tipo existente e aprender a usar todo o arsenal. Sempre que um monstro cruzava seu caminho, ele limpava o chão sem problemas. Foi nessa época que um cara encapuzado apareceu do nada, depois de uma briga. O esquisito disse algo estranho sobre confiar em um garoto com talento para se tornar um herói, disparou uma luz azul e deixou algo preso no chão. Bell foi direto pensando que era uma espada, mas para sua surpresa, era apenas uma bainha. Era a bainha divina de Avalon, um artefato lendário que continha as armas dos 5 maiores guerreiros. Bell passou anos treinando duro até atingir o nível de enfrentar um dragão e provar que dominava Avalon 100%. No meio da luta, ele convocou o escudo de Aquiles, aguentando o ataque com facilidade. Com o martelo da tempestade, ele derrubou o dragão com um único golpe. Perfeito. Agora que tinha controle total do poder de Avalon, decidiu voltar para a cidade e resgatar sua irmã. 5 anos depois de ser expulso, Bell estava de volta. Chegando nas terras da família, tudo estava pegando fogo. Uma guerra civil eclodiu e deixou todo o castelo em ruínas. Ele correu para o castelo em pânico e viu a porta gigante ligeiramente aberta. Ao passar, viu o corpo da garota coberto de sangue. Foi Sarah. Ele agarrou em pânico porque ela não estava respondendo. Bell soltou aquele grito angustiante de alguém que treinou durante anos apenas para chegar tarde demais no final. Então uma explosão de energia rasgou seu peito. Ainda havia alguém na sala com uma mana tão poderosa que não poderia pertencer a ninguém abaixo do nível. O cara reconheceu Bell e avisou que logo veria sua irmã. Bell ligou os pontos. Este era o assassino de Sarah. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, seu peito foi perfurado novamente e tudo ficou escuro. Bell olhando para as próprias mãos confuso, porque tinha certeza de que havia sido morto. Ao ver o padre à sua frente e os vitrais da igreja ao redor, percebeu que já havia vivido esse momento antes. Foi a cerimônia de anos atrás. Foi quando clicou. Avalon tinha o poder de voltar no tempo. Em sua primeira vida demorou anos para encontrar a bainha, e ele só a dominou depois de muito trabalho. Agora o artefato já estava em suas mãos desde o início e com 5 armas poderosas, o jogo estava prestes a mudar. No passado, a primeira coisa que ele fez foi correr direto para Sarah. Depois de chorar com ela morta nos braços, ver a irmã viva partiu o coração do menino. E então, como você já sabe, ele espancou seu irmão Zane até a morte, e o velho descobriu que ele tinha armas lendárias. A partir daí, o antigo filho inútil tornou-se o novo favorito da família.
Assim que a porta se fechou, Bel finalmente relaxou. A pressão do Duque foi esmagadora. Ele só precisava ficar cada vez mais forte, embora ter um corpo de criança tornasse isso mais difícil. Ele precisava atingir a classificação D rapidamente. E para fazer isso, o Golvar precisava caçar monstros e absorver mais mana. Então ele se dirigiu para a floresta mais próxima, planejando matar alguns orcs. Mas um orc já estava caído, com a cabeça separada do corpo. Outra coisa estava massacrando tudo na floresta. Os monstros de lá nunca tiveram chance. Em vez disso, uma fera muito mais perigosa os estava caçando. Seu rugido sacudiu a floresta e alertou todos os que estavam por perto e que governavam aquele lugar. Para Belly, aquela floresta trouxe de volta memórias antigas. Depois de ser expulso em sua vida passada, ele treinou lá por um tempo. Ainda assim, algo parecia errado. Ele já estava andando há algum tempo e não tinha visto um único monstro, então algo observou dos arbustos. Logo ele encontrou os orcs, ou o que restava deles. Seus corpos foram feitos em pedaços. Foi brutal e completamente estranho. Enquanto ele tentava descobrir, um som aterrorizante soou de repente. Bel se virou bem a tempo de bloquear um ataque que já vinha em sua direção. O impacto foi mais forte que seu próprio poder e o fez voar. Esta era a última coisa que ele queria encontrar. Foi Fenrir. Isso explicava a floresta vazia. Um monstro como esse tinha assustado todo o resto. Bel mal tinha mana sobrando, e estava apenas em torno do rank I. Se ele pudesse ter escapado naquele momento, ele o teria feito com prazer. Mas um olhar nos olhos da fera lhe disse que correr significava morte instantânea. Ele tinha que ficar atento, a menos que quisesse acabar virando comida de cachorro. O próximo movimento o pegou desprevenido. O monstro foi ainda mais rápido do que ele esperava. Ele mal conseguiu se jogar para o lado e evitar o golpe. Imediatamente, ele convocou a pistola giratória de fogo. Ele disparou vários tiros contra a fera, mas ela se esquivou de todos os tiros. Agora ele estava em sérios apuros. Sua mana estava muito baixa, então as balas não foram rápidas o suficiente. A arma era inútil. Ele precisava de outro plano. Desembainhando sua espada, Bel avançou enquanto a fera avançava sobre ele com garras mortais. Ele passou pela greve e se encontrou uma pequena abertura. Bel atacou, mas Fenrir também se esquivou, algo que ele não esperava. Agora ele tinha que repensar tudo. Essa luta poderia matá-lo. Com força total, ele já teria esmagado esse vira-lata. Em vez disso, o lobo furioso atacou novamente. Bel sabia que não conseguiria superar essa velocidade, então se preparou e tentou bloquear. Mesmo assim, ele ainda sofreu danos. Ele estava sendo encurralado e pouco a pouco a fera o dominava. Ele avançou, pronto para preparar sua próxima refeição, mas Bel acabara de renascer. Ele se recusou a morrer novamente tão cedo. Ele teve que invocar o escudo de Aquiles. Com isso, ele poderia defender e contra-atacar. Ainda assim, a agilidade da criatura era insana e o atingiu de lado. Bel caiu e perdeu o controle do escudo. Nesse ritmo, a luta acabou. Ele acabaria sendo o jantar daquele cachorro selvagem. Tudo o que ele tentou até agora falhou. Até o martelo seria difícil de usar. A fera era muito rápida. Isso deixou apenas uma arma. Sem escolha melhor, ele usou imediatamente. A fera avançou para acabar com ele. Bel fechou os olhos e se concentrou. Pouco antes do golpe acertar, ele chamou Hades, mas o ataque já havia sido lançado. Então, estranhamente, nada aconteceu. Uma manopla envolta em energia escura apareceu em sua mão. Ele nunca quis usá-la, mas era melhor do que morrer 2 vezes. Fenrir voltou, movendo-se ainda mais rápido do que antes. Pena que a luta já estava decidida. Bel também se tornou muito mais rápido. Com o martelo na mão, ele apareceu de repente acima da fera. Agora não conseguia acompanhá-lo e o martelo estava pronto para esmagar seu crânio. Um golpe limpo e brutal atingiu a criatura. Ele gritou de dor, seus dentes saindo do lugar. Hades era o desafio das trevas. Aumentou o poder físico do usuário, mas também encheu sua mente com uma voz dizendo-lhe para destruir. O lobo ainda estava vivo e ainda mais furioso. Enquanto isso, Bel só ficava mais forte a cada momento que passava, e a vontade de matar também aumentava. Ele esperou ansiosamente pelo próximo ataque e depois passou por todos os ataques. Agora o lobo estava em desvantagem e Bel estava claramente começando a se divertir. Em pouco tempo, o lobo estava morto. Bel ficou aliviado por terminar rapidamente. Essa arma não podia ser removida durante a batalha, e quanto mais tempo ela permanecia, mais profundamente arrastava seu usuário para a escuridão. Agora ele precisava descobrir por que um Fenrir estava naquela floresta. Enquanto pensava nisso, ele notou algo estranho no martelo. Estava totalmente carregado de energia. Ao matar Fenrir, ele ganhou suas características. Derrotar monstros fortes era muito melhor do que cultivar monstros fracos. Ele mal podia esperar para testá-lo. Mais tarde, no jardim do castelo, Sarah passou a tarde fazendo algo debaixo de uma árvore. Finalmente, sua coroa de flores estava pronta. Ela esperava que Belly gostasse, mas então alguém arrancou-o de suas mãos. A garota zombou dele, dizendo que era feio, dizendo que combinava com a garota imunda que o fez. Aquela garota desagradável era Jéssica. Ela perguntou a Spencer o que ele achava. O garoto de aparência estranha concordou imediatamente. Ele estava lá apenas para seguir o exemplo de Jéssica. Jéssica jogou a coroa de flores para cima e Spencer a despedaçou com seu chicote. Sarah odiou isso, mas ela não podia fazer nada. Jéssica estava entediada e queria entretenimento. Com a arma na mão, ela disse a Sarah para ir com ela. Era hora de praticar sua mira. Ela atirou na garota e Sarah congelou de medo. Então Bel interveio e bloqueou o chute com sua bainha, dizendo que jogaria com Jéssica. Sarah ficou atordoada. Ela nem tinha notado ele chegar.
Bel acrescentou que queria um motivo para testar seu armamento divino de qualquer maneira. Jessica não tinha ideia do que estava vendo. Para ela, nenhum vira-lata tinha o direito de ficar no seu caminho. Bel se concentrou primeiro em acalmar Sarah, prometendo que ela estava segura agora. Então ele se virou para lidar com o garoto mimado à sua frente. Spencer se aproximou, tentando parecer ameaçador. Bel já sabia que ele era basicamente um servo de Jessica, então o encarou com orgulho como filho do Duque. Mas Spencer se recusou a respeitar o filho de uma concubina. Isso irritou Belly, enquanto Jessica zombou dele por agir com confiança depois de derrotar Zen apenas por sorte. Eles tinham certeza de que Zen tinha baixado a guarda, e como Belly usava apenas uma bainha, eles o consideraram o mais fraco ali. Belly fechou os olhos e disse-lhe para observar atentamente. Ela logo descobriria se isso era sorte ou habilidade. Jessica não estava pronta para essa resposta. Inquieta agora, ela ordenou que Spencer esmagasse aquele lixo imediatamente, e ele ficou mais do que feliz em fazê-lo. Em todos os lugares o toque do chicote se transformou em gelo. Bel não ficou impressionado. Spencer era um paladino de nível D e seu armamento divino era um chicote de gelo. No papel ele era muito mais forte que Bel, que tinha apenas classificação I, mas Bel ainda era Bel. Spencer se gabou de que primeiro congelaria as pernas de Bel, depois os braços e o corpo até que ele não pudesse mais se mover e terminaria esmagando seu rosto com o chicote. Bel o interrompeu, basicamente lembrando-o de que ele era apenas um personagem secundário. Spencer retrucou, alertando-o para não desprezá-lo. Então ele balançou, pronto para transformar Bel em um picolé. Bel se esquivou com facilidade. Jessica não conseguia acreditar. Spencer pode ser decente para um paladino de nível D, mas para Bel ele ainda não era nada especial. Depois de todo o treinamento que Bel fez em sua vida passada, isso parecia uma brincadeira de criança. Sarah também ficou surpresa. Seu irmão parecia estar dançando. Spencer, por outro lado, ficou mais irritado e disse que Bel não fez nada além de correr. Então Bel decidiu provar que não estava fugindo. Daqui em diante, disse ele não se esquivaria mais. Essa confiança chocou a todos. Bel queria ver se o falastrão realmente poderia apoiar suas palavras. Spencer mordeu a isca e entrou correndo. Desta vez, ele jurou que congelaria Bel. O chicote atacou enquanto Bel ficou ali com os braços abertos. Isso o atingiu repetidas vezes e Sarah entrou em pânico. Então o gelo finalmente se espalhou. Seus braços e pernas estavam congelados no lugar. Uma vez que Bel não conseguiu se mover, Spencer se preparou para atacar seu rosto. Bel perguntou calmamente se isso era realmente tudo o que ele poderia fazer. Porque se fosse, era a vez dele. Essas palavras fizeram Spencer parar. Bel imediatamente pediu Ragnarok. A bainha em sua cintura começou a brilhar e uma arma apareceu em sua mão. Spencer não conseguia acreditar que Bel tivesse uma segunda arma divina. Bel despejou sua mana para quebrar o gelo e chamas começaram a subir da arma. No momento seguinte, ele estava livre novamente. Jessica ficou atordoada. 2 armamentos divinos eram chocantes o suficiente, mas usar ambos fazia ainda menos sentido. Agora era hora de punir sua arrogância. Bel disparou tiros certeiros contra Spencer, que imediatamente percebeu que estava em perigo. Ele tentou se proteger com seu chicote de gelo, cobrindo seu corpo com uma camada de gelo, pensando que isso iria parar as chamas. Bel sabia melhor. O fogo continuou vindo e a bala atravessou o gelo. Spencer só pôde assistir com horror. O tiro atingiu seu peito com força esmagadora. Não perfurou, mas o dano foi enorme. Ele caiu no chão enquanto Jessica olhava em estado de choque. Esse ataque de lama quebrou o gelo e derrubou um paladino de nível D. Jessica era apenas de nível E, então ela sabia que não tinha chance. Bel se virou para ela. Ele disse a ela que estava tudo acabado. Jessica convocou seu armamento divino. Ela o avisou para não se aproximar, mas seu medo era tão grande que suas mãos tremiam ao redor da arma. Ela atirou repetidas vezes e errou todos os tiros. Então implorou para que ele ficasse atrás. Mesmo assim, ela não conseguia se mover direito. Suas pernas cederam e ela caiu de puro medo. Bel parou na frente dela. Jessica só ficou mais aterrorizada. O garoto parado ali poderia matá-la se quisesse, mas em vez disso deu um aviso firme. Nunca mais mexa com Sarah. Ela nem conseguiu responder. A única coisa que restava era correr enquanto ainda podia. Sarah correu até o irmão, extremamente aliviada. Ela perguntou se o chicote de Spencer o machucou, mas Bel ignorou e chamou o cara de pateticamente fraco. Quando Sarah o elogiou, Bel disse que ele só ficou mais forte para poder protegê-la. Então ela mostrou a ele uma nova coroa de flores para substituir aquela que estava estragada. Ela colocou na cabeça de Bel e agradeceu por sempre protegê-la. Foi um simples presente de sua irmã mais nova, e Bel jurou que um dia o país inteiro honraria seu bondoso coração. O problema eram as pessoas que desprezavam os filhos das concubinas, então provar seu valor não seria fácil. Ele precisava de respeito verdadeiro, e para consegui-lo havia algo que precisava fazer imediatamente. Fora do palácio, o duque estava em meditação silenciosa com a espada na mão. Seu foco foi incrível. Depois de um tempo, ele deu alguns golpes limpos e cortou as folhas que caíam. Só então ele percebeu que Bel tinha vindo vê-lo. Ele perguntou o que o menino queria. Bel disse que veio pedir permissão. Curioso, o duque pediu permissão para quê? Antes de responder, Bel caiu de joelhos. Esse nível de respeito chamou a atenção do duque. Bel pediu para fazer o exame de admissão de classificação C. O pedido claramente interessou ao duque. Bel disse que queria servir o rei em sua casa. Sua família tinha deveres para com a família real, como escoltar e caçar monstros, e fazer isso era a maneira mais rápida de aumentar sua posição na família. Ao completar missões difíceis, ele poderia ganhar reconhecimento real e
Para conseguir os melhores empregos, precisava passar neste exame. O Duque viu que os objetivos dos meninos eram sérios, mas disse que ainda era cedo. Bell deveria se tornar um paladino de verdade antes de pensar no rank C. No momento ele estava apenas irritado e acabara de receber seu ornamento divino. O Duque disse-lhe para buscar a classificação primeiro. O que ele não esperava era Bell arrancando uma presa e perguntando se isso mudava alguma coisa. O Duque reconheceu-o imediatamente. Uma presa Fenrir. Ele imediatamente perguntou onde Bell conseguiu isso. Sem dizer uma palavra, Bell mostrou uma de suas armas divinas. O martelo estalou com fortes relâmpagos. Bell admitiu casualmente que a luta foi um pouco difícil, mas ele ainda conseguiu domar aquele vira-lata teimoso. Vendo o relâmpago ao redor do martelo, o Duque percebeu que Bell já poderia usar atributos. Ele até derrotou uma fera de nível D. Isso foi o suficiente. Bell ganhou uma chance no exame de classificação C. O Duque concordou com uma condição. Bell não foi autorizado a desonrar o ducado. Cheio de confiança, Bell agradeceu e prometeu que não o faria. No local do teste, ele encontrou uma multidão de candidatos esperando. A classificação T era uma parede enorme, e a maioria das pessoas nunca a ultrapassava. O menino rapidamente chamou a atenção. A maioria dos outros eram adultos, enquanto ele ainda era uma criança. Mesmo assim, Bell foi direto para a recepção. O atendente perguntou quem ele era e se seu pai veio com ele. Então ficou surpreso quando Bell disse que ele próprio estava aqui para fazer o exame. Ela disse a ele para voltar quando fosse mais velho. Bell pediu que ela não o tratasse como uma criança. Ele também era um paladino. Enquanto conversavam, alguém se aproximou dele e disse-lhe para parar de fingir. Uma criança não tinha lugar aqui e deveria ir embora. Bell não tinha ideia de qual era o problema desse cara, mas ele já parecia irritante. Os outros sabiam exatamente quem ele era. Seu nome era Lennox, e sua espada de vento desferia 8 golpes a cada golpe. Era um poder chamativo, e ele já tinha muitos fãs. Lennox zombou, dizendo que se o garoto quisesse fazer o exame, deveria pelo menos ser tão bom quanto ele. Bell nem sabia que esse cara era famoso, enquanto Lennox duvidava que ele tivesse um ornamento divino. Bell tocou a bainha em sua cintura e disse que estava ali. Vendo apenas uma bainha, Lennox começou a rir e disse que ninguém poderia lutar com um lixo assim. Os outros se juntaram, zombando do enfeite de Bell e parecendo felizes por não serem tão patéticos. Lennox disse que não se importava se algum pirralho sem noção quisesse ser morto, mas o irritou que Bell, fazendo o exame, fizesse parecer que eles eram iguais. Ao se afastar, ele disse ao lixo para voltar para o colo de sua mãe. Terminado isso, Bell disse ao balconista para inscrevê-lo. Ela perguntou se ele tinha certeza, mas ele não hesitou. Para entrar, ele precisava de uma recomendação de um cavaleiro de classificação B ou superior, além de pelo menos status de classificação D. Com uma carta adequada, a questão poderia ser resolvida. Ela ainda achava que ninguém recomendaria uma criança, mas quando leu, viu que era do próprio Duque da Catástrofe. Foi quando ela percebeu que a criança à sua frente era filho do Duque. Logo, todos os candidatos se reuniram na arena para o exame. O instrutor começou a explicar as regras. Primeiro, eles seriam enviados para uma masmorra com uma pedra de teletransporte. Eles tinham 5 horas para retornar com uma joia de luz, e apenas 3 existiam lá dentro. Qualquer um que trouxesse um de volta passaria. Lennox tinha certeza de que um desses lugares pertencia a ele. Os outros candidatos pareciam nervosos e Bell ficou sinceramente envergonhado por ele. Após a explicação, o instrutor perguntou se todos estavam prontos. O grupo respondeu com confiança e o exame começou imediatamente. Então foi a vez de Bell entrar pela pedra de teletransporte. A sala se iluminou e no instante seguinte ele estava em outro lugar. Um momento depois, ele estava dentro da caverna da masmorra. Todos estavam espalhados em locais diferentes no primeiro andar, então Bell teve que escolher um caminho. A masmorra era grande, mas ele tinha tempo mais que suficiente. Já que ele estava aqui de qualquer maneira, ele planejava aproveitar ao máximo. Havia muitos monstros lá dentro e quanto mais ele matasse, mais mana ele poderia acumular. Imediatamente, ele agarrou sua arma e decidiu caçar tudo na masmorra. Em outros lugares, os outros candidatos já estavam passando por momentos difíceis com os monstros. Eles eram mais fortes do que o esperado. Esses lagartos tinham olhos ferozes e eram mais que suficientes para assustar os lutadores fracos. Lennox não conseguia entender por que todo mundo estava lutando contra uma presa tão fácil. Ele os cortou com um sorriso maroto, agindo como se não fosse necessário nenhum esforço. Os outros assistiram com admiração e ele continuou destruindo monstro após monstro. Embriagado com seu próprio entusiasmo, ele se gabava de não ser mediano como os demais. Ele até reclamou que o teste era chato. Os candidatos mais fracos o seguiram alegremente por segurança, e Lennox disse-lhes que tiveram sorte de testemunhar seu talento de perto, porque pessoas como ele só serviam para acompanhá-lo. Depois de vasculhar a masmorra por um tempo, o grupo encontrou uma porta enorme que devia ser a sala final. Lennox esperava que finalmente fosse divertido. Em vez disso, eles encontraram vários monstros de classificação D com as joias em um altar na parte de trás. Uma das feras começou a se mover em direção a eles. Lennox se aproximou, certo de que poderia cortá-lo, e desferiu uma tempestade de golpes, mas o corpo do monstro era tão resistente que não sofreu nenhum dano. Então contra-atacou. Pela primeira vez na masmorra, Lennox estava na defensiva. O golpe o desequilibrou e ele ficou surpreso por seus ataques não terem feito nada. Os outros também dificilmente podiam acreditar. Então eles entraram em pânico porque o resto dos monstros se virou para eles. O cara de clava teve que lutar rápido só para se manter vivo. Ele acertou um golpe sólido em um deles e aprendeu imediatamente que ataques físicos normais eram inúteis.
Ao mesmo tempo, a mulher mal conseguia aguentar um monstro voador. Aquela coisa poderia lançar penas como lâminas sem chegar perto. Linax finalmente entendeu o quão brutal esta última etapa realmente foi. Cada monstro parecia construído para resistir ao poder divino de alguém, e contra aquela criatura costurada, ele estava completamente indefeso. Congelado de medo, ele fechou os olhos e esperou pelo fim. Mas antes que o monstro pudesse atingi-lo, ele foi destruído. Ele abriu os olhos em estado de choque. Bell ficou aliviado. Se ele tivesse aparecido um pouco mais tarde, as coisas teriam terminado mal. Ele estava se divertindo muito caçando, mas Lennox o reconheceu imediatamente. Foi aquele pequeno pedaço de lixo de antes. Outro monstro que resistiu a ataques físicos veio direto para Bell, então ele mudou de tática. Para este inimigo, a espada foi a escolha certa. Lennox ficou surpreso ao ver o armamento divino de Bell se transformar. Bell derrubou a criatura com um golpe. Em seguida, ele se virou para aquele que estava no ar. Ele também tinha a arma perfeita para isso, uma que podia disparar repetidas vezes. Ele encheu o monstro voador com balas e o deixou cair no local. Os outros só podiam olhar. De alguma forma, o garoto com a bainha inútil era o mais forte ali. Lennox não conseguia entender como Bell tinha mais de um armamento divino, muito menos como usar cada um deles tão bem. Não havia muito tempo, então Bell teve que eliminar os monstros restantes rapidamente. De lado, o cavaleiro arrogante só conseguia olhar. Ele não conseguia acreditar que uma criança fosse tão boa. Ainda imperturbável, Bell continuou derrubando os monstros. Uma vez que o quarto estava seguro, tudo o que lhe restou foi pegar uma das joias. Ele caminhou até o altar e agarrou-o. Os outros dois correram e imediatamente começaram a elogiá-lo, o que só irritou Bell. Um segundo depois, eles mostraram suas verdadeiras cores e começaram a destruir o homem que acabavam de admirar. Para eles, Lennox não valia nada perto de Bell, e alegaram que erraram em admirá-lo. Toda aquela luta destruiu completamente o orgulho de Lennox. Enquanto isso, os outros dois presumiram que pegariam as duas últimas joias para si. Bell não respondeu. Ele simplesmente gritou seu martelo. Ele já tinha a joia que precisava para passar e agora estava prestes a fazer algo que achava muito mais divertido. Com um golpe pesado, ele quebrou o altar. Os dois seguidores desavergonhados congelaram em descrença. Eles gritaram, perguntando o que ele tinha feito, então perceberam que as outras joias haviam sumido. Segurando o único que sobrou, Bell disse-lhes que, se quisessem, poderiam tentar tirá-lo dele. Ele passou a chamá-los de parasitas inúteis, que viviam do talento de outras pessoas. O tipo de pessoa que joga alguém fora no segundo em que deixa de ser útil para ela. Aos olhos de Bell, pessoas assim não tinham o direito de se autodenominarem cavaleiros. Ser vestido por uma criança destruiu o pouco orgulho que lhes restava. Depois disso, Bell saiu e os deixou para trás. Lennox realmente pareceu levar a lição a sério. Ele admitiu sua arrogância, aceitou sua fraqueza e ele agradeceu a Bell, mas jurou que não ficaria assim para sempre. Bell ficou surpreso com essa honestidade e com o fogo que ainda restava nele, então concordou que eles se encontrariam novamente algum dia. Lá fora, Bell comemorou. Ele finalmente se tornou um cavaleiro de nível C, e todos os monstros que ele derrotou aumentaram muito sua mana. Agora ele só precisava ganhar respeito em sua própria casa para poder proteger sua irmã. Com isso em mente, ele voltou à residência do Duque para contar a novidade. Mas quando chegou, o Duque estava ocupado com uma reunião importante. Os cavaleiros estavam falando sobre um grupo que planejava derrubar a família Meldia. 3 paladinos de rank B estavam se movendo em direção ao seu território, e a casa do Duque recebeu ordens de eliminá-los. Aparentemente, outra família nobre já havia sofrido por causa deles. Houve até rumores de que os paladinos usavam magia proibida em suas armas. Agora os paladinos de classificação B entenderam por que foram chamados. O Duque deixou claro que eles não poderiam deixar o karma continuar operando, então eles tiveram que eliminá-los imediatamente. Um cavaleiro então percebeu que alguém estava faltando. Jin ainda não estava lá. Nesse momento, um jovem colocou um livro sobre a mesa e perguntou sobre o que se tratava a reunião. Todos imediatamente se viraram para ele. Ele calmamente disse que não havia nada para discutir. Ele, o futuro duque, já havia destruído essa organização. Em outro lugar, uma empregada trouxe uma refeição para sua senhora, avisando-a que a comida estava pronta. Sarah sentou-se à mesa e agradeceu educadamente à empregada pelo seu trabalho. A mulher saiu sem se importar muito com o agradecimento. Sarah parecia profundamente infeliz. Ela olhou para a comida sem nenhum interesse. Então Bell entrou e se anunciou. Ele parecia emocionado ao vê-la e Sarah se iluminou imediatamente. Ela disse que essa parceira estava preocupada porque não sabia para onde ele tinha ido. Bell explicou que tinha algo importante para fazer e trouxe presentes para ela também. Na mesa, ele preparou uma refeição completa. Sarah ficou especialmente feliz ao ver a torta de maçã e esperava que pudessem comê-la juntos, mas Bell não podia simplesmente aproveitar o momento. Esta era a mesma comida pobre que ela sempre recebia. Tudo porque até os servos desprezavam os filhos das concubinas, o que só o tornava mais determinado a melhorar a vida dela o mais rápido possível. De volta à sala de reuniões, a discussão ainda continuava. O Duque ficou impressionado com o fato de um de seus filhos ter derrotado o Karma sozinho. Para ele, isso significava que Jin provavelmente já havia alcançado um posto. Como esperado, seu filho mais velho estava em um nível completamente diferente. Jin então sentou-se à mesa e perguntou se seu pai tinha mais alguma coisa a dizer. O Duque sim.
O rei havia dado outra missão à família. Eles deveriam escoltar a princesa Ryuk Shirtavalain. Ela passaria perto do ducado e eles precisavam garantir que ela chegasse ao seu destino com segurança. Um cavaleiro questionou se a guarda real não era suficiente. Outro apontou que a família real ainda não deveria saber que o karma não era mais uma ameaça, então o caminho mais seguro seria através de Hakata. Enquanto discutiam o assunto, outra pessoa entrou no corredor. Bel pediu-lhes que esperassem antes de decidir. Isso instantaneamente chamou a atenção de todos. Os cavaleiros o reconheceram imediatamente. Foi Bel. O duque ele não escondeu o quanto estava satisfeito com o talento do filho, então o exame já estava feito. Bel mostrou seu certificado e confirmou que agora estava no rank C. Alcançar essa classificação na sua idade foi incrível. O duque perguntou então por que havia interrompido a reunião. Bel disse que queria propor uma rota diferente para a missão de escolta. Um dos cavaleiros ficou chocado ao ver que uma criança tinha algo a acrescentar. Bel explicou que a rota da ricota não tinha monstros, e foi exatamente por isso que os bandidos encheram a área. E a viagem levaria 3 dias. Um caminho diferente seria melhor. Um cavaleiro avisou que a área era extremamente perigosa, mas Bel conhecia bem os monstros de lá. A maioria eram quimeras e horrores sombrios. Como ambos caçam à noite, viajar durante o dia seria muito mais seguro. Também reduziria a viagem para apenas um dia. O cavaleiro teve que admitir que Bel tinha razão. Depois de ouvi-lo, o duque viu que Bel estava confiante e conhecia os monstros muito bem. Agora tudo o que importava era a decisão final. Porque Bel queria o trabalho para si e disse que poderia proteger a princesa. Isso fez o duque parar e pensar. Então Jin finalmente se juntou a nós e toda a sala ficou tensa. Ele exigiu saber por que esse vira-lata estava falando na frente deles. Sua pressão foi tão avassaladora que até os outros ficaram tensos de medo. Bel quase tinha esquecido o quão assustadora era a presença de seu irmão mais velho. Mesmo assim, ele se recusou a recuar. Ele trouxe seu armamento divino e disse que estava falando sério, tio, prometendo que poderia escoltar a princesa com segurança, não importa o que acontecesse. Curioso, Jin perguntou se Bel achava que poderia impedi-lo. Bel respondeu que um cavaleiro mantém sua palavra. Jin gritou com ele e disse-lhe para calar a boca, agindo como se as palavras de Bel fossem um insulto para ele. Então Razor, secretário de Jin e provavelmente um paladino de nível B agora, deu um passo à frente. Jin, claramente interessado, ordenou que sua secretária testasse Bel. Razor também convocou seu armamento divino, pronto para derrubar o garoto. Ele pretendia dar uma lição a essa criança, filho de uma concubina. Mesmo sem se mover, Bel permaneceu consciente de tudo ao seu redor. A secretária avançou, pronta para atacar primeiro, e Bel percebeu que isso seria muito mais difícil do que esperava. Ainda assim, ele bloqueou o ataque de forma limpa, o que até Razor achou impressionante. Jin também pareceu satisfeito com o que viu. Bel era rápido, mas ainda era muito cedo para ele derrotar um paladino de classificação B, então o duque falou com firmeza e encerrou. Ele declarou que Bel cuidaria da missão de escolta. Razor perguntou se o Duque estava falando sério, mas com o karma já desaparecido graças a Jin, o Duque disse que essa seria uma ótima primeira missão para Belly. Belly fez uma reverência e agradeceu, prometendo que não falharia. Jin continuou observando o menino de perto, com um sorriso sombrio que sugeria que algo mais estava em sua mente. A próxima parada de Belly foi o Palácio Real. Foi a primeira vez que ele esteve lá e ele foi direto para o portão para entrar. Os guardas o pararam imediatamente e disseram que ele não poderia simplesmente entrar. Bel se apresentou, mostrou seu certificado de paladino e explicou que havia sido designado para escoltar a princesa. Eles lutaram para acreditar que uma criança tão jovem já era de nível C. Assim que confirmaram quem ele era, eles o deixaram passar. Mesmo assim, os guardas ainda duvidavam que ele pudesse proteger sua alteza, mas Belle permaneceu completamente concentrada. Por fim, a carruagem da princesa chegou. Ela deu uma olhada para ele e chamou seu guarda-costas de fofo. Então ela se desculpou e disse que provavelmente não precisaria da ajuda dele. Em outro lugar, um homem sentado no trono perguntou se a princesa já havia partido. Seu servo respondeu que ela já deveria estar na estrada. Junto com vários guardas, o filho do duque também fazia parte da sua escolta. O homem tinha ouvido falar que o filho era Belly e que ele ainda era apenas uma criança. Imaginando que o menino deveria ser talentoso, ele disse ao seu servo para ter cuidado e usar a arma secreta se necessário. O servo revelou lâminas escondidas em suas mãos e disse que não seriam necessárias. Sua especialidade era matar pessoas antes mesmo que elas o notassem. Enquanto isso, a carruagem continuava em movimento. Lá dentro estavam a princesa, Bella e os guardas. A missão parecia simples, mas importava muito, e completá-la foi fundamental para ajudar sua irmã. Houve apenas um problema. Bella se sentiu completamente deslocada. Estava claro que ele não era bem-vindo. Tentando não parecer rude, ele perguntou por que a princesa dissera que não precisaria dele. Ela fez uma pausa antes de responder que não gostava de depender de outras pessoas. Ela tinha seu próprio armamento divino e não estava tão indefesa quanto todos pensavam. Belle rapidamente percebeu que ela era ainda mais orgulhosa do que ele esperava. A princesa voltou seu olhar para fora. A cidade continuou normalmente. Por alguma razão, isso despertou algo nela. Ela assistiu com verdadeira emoção, e Belle gostou de ver esse lado dela. Ainda assim, a atenção dele a deixou inquieta. Ele se desculpou e disse que ela o lembrava muito de sua irmã, que provavelmente reagiria exatamente da mesma maneira a tudo isso. A princesa perguntou se ele e sua irmã eram próximos, e Bella disse que sim. Eles brincavam juntos o tempo todo.
Como Sarah ainda era pequena, as brincadeiras deles eram coisas simples. A princesa admitiu que tinha muitos irmãos, mas não podia confiar em nenhum deles. Bella imaginou que fosse por causa de brigas pela sucessão e sentiu pena dela. Ele disse a ela que sua própria casa não era muito diferente. Belle disse que seus irmãos os intimidam por terem nascido de uma concubina e com a morte de sua mãe não sobrou ninguém para protegê-los. Isso chamou a atenção da princesa. Belle disse que ela provavelmente também entendia esse sentimento e Poppy, se quisesse, poderia falar com ele. E ela desligou isso imediatamente. Ela se recusou a confiar em ninguém. Especialmente nele. Então ela retrucou que ele não sabia nada sobre a vida dela e que agir assim era rude. Enquanto isso, fora dos muros da cidade, alguém observava da estrada. Ao anoitecer, eles chegaram ao destino dentro do programado, embora a viagem tivesse desgastado a princesa. Os portões se abriram e ela foi recebida lá dentro. Ainda assim, ela não tinha ideia de quem era o jovem que a cumprimentava. Ele se apresentou como Peter, um cavaleiro daquele reino, e disse que estavam felizes por ela ter chegado. Belle reconheceu o nome, mas ainda não conseguiu identificá-lo. Ele também achou estranho que eles tenham sido encontrados fora da cidade, enquanto as pessoas por trás da emboscada se preparavam e a escolta da princesa permanecia lá fora. Havia muitos guardas por perto, mas Belle ainda sentia que algo estava errado. Então uma adaga voou para eles. Belle sabia que a princesa estava exposta aqui. Ele reagiu imediatamente e usou seu armamento divino para protegê-la. A princesa e seus guardas foram pegos de surpresa. Uma tentativa de assassinato havia começado e ela era claramente o alvo. Mais adagas surgiram, o suficiente para transformar isso em uma crise real. Peter interveio também. E, usando sua espada para bloquear o ataque, ele declarou que nada aconteceria com ela. Observando-o lutar, Belle adivinhou que Peter estava pelo menos no nível B. Os assassinos tiveram que recuar antes de terminar o trabalho. Pedro enviou seus cavaleiros atrás deles e ordenou que a princesa fosse levada para dentro. Belle foi deixada do lado de fora enquanto era escoltada. Antes de entrar, ela olhou para trás nervosamente. Uma vez lá dentro disseram que ela estava segura, mas ela insistiu que poderia se proteger. Como um cavaleiro prometeu protegê-la, sua garganta foi repentinamente cortada. A princesa congelou de horror e então a verdade a atingiu. Pedro foi quem fez isso. Agora ela entendia que a verdadeira ameaça estivera ao seu lado o tempo todo. Peter olhou para o guarda caído. A morte daquele homem não significou nada. A princesa não tinha ideia do que aconteceria a seguir. Peter calmamente disse a ela que ela estaria morta em alguns momentos. Apesar de toda a conversa sobre se defender, ela não podia fazer nada. Peter se aproximou dela lentamente. Ela estava com tanto medo que não conseguiu invocar seu armamento divino. Com um sorriso doentio, Peter abandonou qualquer ato que lhe restasse. Agora a princesa realmente precisava de alguém para salvá-la. De repente, a janela quebrou e Peter foi pego de surpresa. Um de seus homens foi eliminado e quem entrou foi Belle, a última pessoa que qualquer um deles esperava. Belle pediu desculpas pelo atraso. Ele entrou pela janela quebrada e encarou a princesa. Então ele disse a ela que cuidaria do resto. Peter esperava que os guardas lá fora caíssem na armadilha. Ele nunca pensou que Belle pudesse enfrentá-lo até que Belle finalmente se lembrasse exatamente de quem ele era. Foi aí que Peter ficou confuso. Belle o chamou pelo seu nome verdadeiro, Von Riegel. Peter ficou surpreso ao ver que uma criança conhecia esse segredo. Belle até conhecia os detalhes de seu armamento divino. 2 conjuntos movidos por 3 dados de trovão. Com isso, ele já havia matado vários condes e até derrubado uma marquise. Impressionado e inquieto, Peter exigiu saber como Belle descobriu tudo isso. Na vida passada de Belle, foi ele quem levou Peter à justiça, então ele sabia de tudo. Ele nunca esperou que Peter mirasse na princesa desta vez, mas agora que o fez, Belle não o deixaria escapar. Mesmo quando criança, ele deixava Peter nervoso. Peter admitiu que isso estava ficando interessante, mas ele ainda acreditava que nenhuma criança poderia vencer um paladino de nível B. Para a maioria das pessoas, isso seria impossível. Mas contra Peter, Belle não teve dúvidas. Irritado com essa confiança, Peter jurou que faria Belle se arrepender. Belle já sabia que o primeiro movimento de Peter seria lançar suas armas e, na hora certa, Peter lançou uma série de adagas. Belle evitou cada um deles com facilidade. Ele estava pronto porque sabia que uma sequência oculta estava por vir, um corte diagonal da direita. Peter ficou chocado por nenhum de seus ataques ter acertado, mas Belle já sabia que ele tentaria atacar por trás em seguida. Sua mão já estava preparada para invocar seu armamento divino. A espada saiu a tempo e Belle bloqueou o ataque furtivo. Ele conhecia todo o padrão de Peter. Peter não conseguia entender como esse pirralho estava acompanhando sua velocidade. Belle disse que ele poderia acabar com isso quando quisesse. Então, se Peter valorizasse sua vida, ele deveria se render. Isso só deixou Peter furioso. Sentindo-se ridicularizado, ele prometeu cortar o menino em pedaços, mas sua raiva tornou-o mais fácil de ler. Ele balançou de novo e de novo, mas cada golpe errou. A princesa ficou maravilhada. Belle parecia pequeno, mas estava lidando com um assassino como se fosse fácil. Ele desligou todos os ataques. Observando-o, a princesa percebeu que o havia julgado mal. Então o anel em seu dedo começou a brilhar. Belle estava sem paciência e disse que terminaria isso agora. Seu próximo ataque acertou em cheio. Peter foi ferido e forçado a repensar sua abordagem.
Ele percebeu que Bell estava lendo todos os seus movimentos. Assim como seu chefe havia avisado, esse garoto era incrivelmente talentoso ou escondia algo mais, então Peter não podia se dar ao luxo de ser descuidado. Então ele decidiu usar seu trunfo mais forte. Bell previu isso. Peter estava prestes a usar sua habilidade de barreira de luz. Mesmo assim, Bell disse que isso não o salvaria. Peter interpretou isso como uma arrogância vazia, então ele abriu um pequeno frasco. Mesmo sabendo o que era, Bell ficou tenso. Continha as lágrimas do Rei Dragão. Peter bateu no chão e o efeito atingiu como um poderoso estimulante. Foi um item raro que aumentou a mana do usuário por um curto período de tempo. Peter zombou que Bell se arrependeria de ter baixado a guarda. Ele jogou suas adagas novamente, mas dessa vez elas eram muito mais fortes. Bell teve que ter cuidado porque as lâminas agora o cercavam. Eles pairavam no ar, prendendo-o por todos os lados. Peter pensou que a vitória finalmente seria sua, porque Bell estava preso dentro de uma barreira de luz. A força até levantou Belly no ar. A princesa assistiu alarmada. Belly usou seu escudo e tentou se libertar. Ele despejou seu poder para destruir a barreira, mas o vento que produziu ainda não foi suficiente. Peter ainda não tinha terminado. Suas adagas brilhavam mais intensamente, crepitando com eletricidade. A energia se espalhou por toda a barreira e Bell convulsionou dentro dela. Peter disse que acabaria com isso rapidamente. Meio consciente, Bell percebeu que não poderia perder aqui. Então flechas voaram repentinamente pela sala, atingindo as adagas que quebraram completamente a barreira. Só então Peter entendeu o que havia acontecido. A princesa finalmente convocou seu armamento divino. Bella estava arriscando a vida por ela, e ela se recusou a ficar congelada de medo por mais tempo. A interferência dela só deixou Peter mais irritado. Ele correu até ela para terminar o trabalho. A princesa congelou novamente, mas Belly só precisava de um pouco de ajuda. Finalmente, Peter percebeu que estava em apuros. Belly o acertou com um golpe profundo e limpo. Foi o suficiente para derrubá-lo. Bella havia vencido. Peter desmaiou e não se moveu novamente. Depois de recuperar o fôlego, Bella perguntou se a princesa estava ferida. Ela olhou para ele com tristeza, mas não disse nada. Em vez disso, ela caminhou até ele. Tocando seu rosto, ela apontou que ele era o único na sala que estava ferido. Ela se desculpou, dizendo que ele havia sido arrastado para a sua luta pela sucessão. Belly disse a ela que estava tudo bem e que ela realmente era tão forte quanto afirmava. Ela respondeu que não era tão forte quanto seu guarda-costas. Grata por tudo, ela prometeu que se ele precisasse dela, ela o defenderia. Bell se ajoelhou e agradeceu à princesa. Ela olhou para ele com clara admiração. Então ela tirou o anel do dedo e deu a ele em sinal de agradecimento e amizade. Bell sabia exatamente o que era. Esse anel não era um presente comum. Finalmente, a missão terminou e ninguém morreu. De volta para casa, Bell foi levado perante o Duque. O Duque ouviu o relatório completo sobre a missão de escolta. Bell disse que o completou com sucesso, mas o Duque percebeu que havia mais nessa história. Na mão de Bell estava o Anel de Salomão, um presente da princesa como prova de sua confiança. Foi um dos tesouros da família real, um poderoso artefato de mana. O Duque mal podia acreditar que Belly tivesse recebido algo tão valioso e agora parecia ainda mais impressionante do que antes. O Duque não conseguia esconder o quanto estava satisfeito. Ele disse a Bell que seria matriculado em Atenas imediatamente. Bell não esperava isso. Atenas era uma academia de elite para paladinos reservada aos nobres. A maior parte da família de Bell estudou com professores particulares. Por tradição, apenas aqueles que tinham uma chance real de herdar a casa eram enviados para lá. Isso significava que Bell agora fazia parte da corrida para se tornar herdeiro. O Duque ordenou que ele continuasse treinando até receber a notícia do início das aulas, mas Bell ainda tinha algo a dizer e seu pai perguntou o que era. Bell permaneceu firme diante dele. Ele tinha um pedido a fazer. Então as portas se abriram e Bell já estava do lado de fora do corredor com sua irmã, que estava emocionada. Ela não conseguia acreditar que este era realmente seu novo quarto. Até a cama estava muito mais confortável agora. O próprio Duque aprovou. Ele queria que eles fossem transferidos para a casa principal para que os outros os tratassem com mais respeito. Sua irmã mal conseguia conter sua excitação. Então ela notou que a mão dele parecia diferente. Houve um pequeno corte nele. Ele disse a ela que se machucou durante sua última missão. Isso a deixou um pouco preocupada. Ainda assim, não durou muito. Eles voltaram a brincar e isso também melhorou seu humor. De agora em diante, Saira estaria segura e bem cuidada. Agora ele tinha que pensar em seu próprio futuro. Em 5 anos, um desastre aconteceria. Sua irmã poderia estar em perigo novamente, então ele precisava de respostas e tinha que encontrar quem causou isso. Para fazer isso, ele teve que se tornar herdeiro de sua família. Mais tarde, um dos servos de Jin veio relatar algo e esperou permissão para falar. Jin nem sequer tirou os olhos da pintura. Ainda concentrado, ele ouviu o servo relatar que o irmão ilegítimo seria enviado para a Academia Atenas. Ninguém tinha ido lá desde o próprio Jin, então o servo achou que deveriam se livrar de Bell imediatamente. Jin não estava interessada. Ele finalmente deixou a pintura de lado. Por enquanto, ele disse que seu irmão não era uma ameaça. Na verdade, Bell ficando mais forte o ajudaria. Havia algo que Jin gostava muito mais. O servo parecia confuso. Jin mostrou sua verdadeira natureza distorcida. Ele gostava de esmagar as pessoas somente depois que elas crescessem completamente, para que tudo acontecesse do jeito que ele queria. Mesmo depois de ouvir isso, o servo ainda achou que era perigoso. Bell já tinha várias armas divinas e havia derrotado um paladino de nível B. Só por segurança, o servo sentiu que deveria atacar agora. Naquela época, Bell estava
estava fora de treinamento. Ele queria aprimorar suas habilidades especiais antes de entrar na academia. O problema era que ele precisava caçar muitos monstros para fazer isso. Então, no reflexo de sua espada, ele avistou o servo de Jin vindo em sua direção e ficou em guarda. O homem se aproximou e falou educadamente. Essa era a última coisa que Bell esperava de alguém do outro lado. Como sabia exatamente a quem o homem servia, Bell perguntou por que ele estava ali. O servo disse que veio pedir desculpas pelo ocorrido antes, apontava uma faca para um dos filhos de Dudu que foi desrespeitoso. Por um segundo, Bell se perguntou se o homem poderia realmente ser decente e disse-lhe para não insistir nisso. O servo agradeceu por ser compreensivo. Então ele disse que havia outra coisa. Bell manteve a espada na mão. O servo perguntou se ele queria participar de uma missão de subjugação de monstros. Foi uma oferta estranha. Ele explicou que Jin e os outros paladinos estavam ocupados com outra coisa. Depois de ver a habilidade de Bell, ele disse que queria ajudá-lo a melhorar. O convite parecia suspeito. Bell não podia simplesmente recusar, mas sabia que precisava ter cuidado. Mesmo assim, ele aceitou. O servo agradeceu calorosamente, enquanto planejava matá-lo na missão. Bell perguntou para onde eles estavam indo. A resposta foi um lugar remoto chamado Ica. Bell sabia exatamente o que isso significava. Ele quase tinha esquecido, mas aquele lugar era perfeito para uma forma especial de aumentar sua mana. Ambrosia era um item raro que poderia aumentá-lo permanentemente. Logo a carruagem partiu para a caça aos monstros. Lá dentro, Bell ansiava por matar monstros e talvez encontrar ambrosia também, mas isso não seria fácil. Para consegui-lo, ele teve que entrar em uma masmorra escondida. Felizmente, ele sabia onde estava. Apareceria perto da cidade chamada Ítaca. Quando chegaram já era noite, então precisavam de um lugar para ficar antes que o criado desse os detalhes. O alvo deles era um grupo de leviatãs. Vários foram relatados na área e eram monstros de nível C. Como já era tarde, eles começariam de madrugada depois de descansar um pouco. Bell disse que estava indo para seu quarto. Enquanto ele subia as escadas, o criado o observava. O homem achou que Bell era um idiota que não tinha ideia do que estava por vir. Ele planejou fazer a morte parecer um acidente. Não importa o quão talentoso Bell fosse, ele era apenas uma presa fácil de nível C. Uma vez dentro de seu quarto, Bell percebeu que Hazel provavelmente já estava dormindo. Ele convocou seu escudo e usou a magia do vento através da janela. O artefato se transformou em uma plataforma voadora e ele se dirigiu para a masmorra escondida na floresta de monstros. Ele e seu mestre o encontraram há muito tempo, e ninguém mais sabia onde estava. Por fim, ele pousou. O escudo desapareceu e Bell avistou uma pequena entrada. Pensando ter encontrado a masmorra, ele entrou. Em pouco tempo, ele encontrou um portão enorme que era exatamente o que ele queria. As masmorras ocultas são classificadas por cor, e azul significa nível A, verde significa nível B, e limpar uma da ambrosia que corresponde à classificação da masmorra. Ajudaria muito, então Bell se preparou para entrar. Primeiro, ele teve que derrotar o chefe. Em sua vida passada, ele enfrentou essa masmorra apenas no nível D, embora seu mestre o avisasse que era muito cedo. Mesmo agora, ainda pode ser difícil, mas o medo não foi suficiente para fazê-lo voltar atrás. Ele estendeu a mão para o portão. Ao passar, um pensamento permaneceu em sua mente. Ele tinha que ficar mais forte rapidamente. Lá dentro, ele já estava lutando contra o primeiro monstro. Não pareceu tão difícil no início. Bell observou o Cavaleiro Fantasma de perto. Estava pronto para atacá-lo novamente. Seus ataques foram rápidos e precisos, mas Bell continuou bloqueando-os. Enquanto defendia, ele encontrou uma abertura e atacou quando o cavaleiro foi exposto. Mesmo assim, o golpe não foi suficiente. Em vez disso, o impacto jogou Bell para trás. Ele precisava de outra arma, então puxou o martelo. Ele acertou um golpe sólido, mas a criatura não sofreu nenhum dano. Ataques normais não poderiam quebrar essa armadura. Ele teve que mudar de tática. Voltando para sua espada, ele fez a lâmina brilhar. Desta vez, ele atacou com magia. Os golpes acertaram, mas a armadura ainda não quebrou. Ele nunca havia lutado contra nada parecido antes, e estar apenas no nível C tornava tudo pior. O Cavaleiro Fantasma pressionou-o novamente. Encurralado, Bell teve que pensar em algo rápido. Se aquela armadura era tão forte, então deveria ter alguma fraqueza, e Bell pensou que a havia encontrado. Uma bala revestida de mana deve funcionar. Ele adicionou o cuspidor de fogo ao ataque e começou a carregar o tiro. O Cavaleiro Fantasma continuou se aproximando. Faltam apenas 2 segundos. O inimigo moveu-se para o alcance de ataque. Pouco antes de atingi-lo, o ataque terminou. Bell disparou contra a armadura e dessa vez funcionou. A explosão quebrou a armadura. A criatura caiu, derrotada. Bell também caiu, derrubado pelo recuo. Quando acabou, ele soltou um longo suspiro, então essa era a fraqueza. Um ataque mágico forte o suficiente para perfurar. Sem uma arma divina como a dele, ele estaria em sérios apuros. Se mesmo isso fosse tão difícil, o chefe devia ser assustador. Ainda assim, masmorras escondidas valiam a pena, porque os monstros podiam derrubar itens raros. Uma poção restaurou sua resistência e mana, então ele bebeu imediatamente. Então ele continuou se movendo. Ele avançou, derrubando todos os monstros em seu caminho até finalmente alcançar seu objetivo. Atrás daquele portão gigante estava o inimigo mais forte. Bell não sabia se seria um demônio ou alguma serpente enorme, mas estava prestes a descobrir. Ele entrou na câmara final. Parecia uma arena, então ele ouviu alguma coisa. Uma sombra em forma de noite apareceu, e o corpo de Bell ficou tenso imediatamente.
A pressão era esmagadora. O monstro à sua frente estava claramente em outro nível. Seus olhos brilhavam em um vermelho sangrento brilhante. O cavaleiro aproximou-se lentamente. Este tinha que ser o chefe da masmorra. Bel se preparou e ficou totalmente alerta. O cavaleiro fantasma olhou para sua espada e depois a moveu com um movimento brusco. O ataque estava começando. Bel teve apenas um instante para reagir. Ou a luta terminaria ali mesmo. O que veio a seguir foi devastador. Bel conseguiu abrir alguma distância, mas ainda teve que se esquivar de golpe após golpe. Um golpe certeiro o mataria. A criatura voltou-se contra ele novamente, forçando-o a pular para longe. Isso lhe deu a oportunidade de invocar sua espada. Agora ele poderia revidar. Ele encontrou uma brecha e cortou as costas do cavaleiro fantasma, mas a armadura era ainda mais resistente do que ele esperava. Romper isso não seria fácil, não houve tempo para pensar. Ele se concentrou em se esquivar e voltou ao plano que funcionou antes. Cuspidor de fogo ainda era sua melhor opção. Desta vez ele carregaria por mais tempo, 5 segundos completos. Ele só precisava de um pouco mais de tempo. No momento em que ficou pronto, ele atirou no cavaleiro fantasma esperando que isso acabasse com tudo. A explosão voou direto para o alvo e acertou em cheio, mas para choque de Bel, não fez nada. Então ele avistou uma marca estranha no peito do cavaleiro. Sua resistência mágica era absurda. Bel foi encurralado novamente, sobrevivendo apenas porque foi rápido o suficiente para continuar se esquivando. Precisando de mais proteção, ele também sacou seu escudo. Isso permitiu que ele bloqueasse um golpe direto, mas a força por trás disso era aterrorizante. Suas mãos tremeram quando ele percebeu algo mudar. O cavaleiro fantasma mudou de padrão. Desta vez o ataque veio de cima, um golpe mortal. Bel teve que se mover imediatamente. A espada do cavaleiro negro bateu no chão e quebrou o chão da arena. A poeira explodiu por toda parte e o monstro o perdeu de vista. Um momento depois, Bel apareceu novamente, muito mais longe. Ele ainda não tinha mana suficiente para quebrar aquela armadura, então ele percebeu que a poeira escondia seu inimigo até que um brilho começou a se formar. Um arrepio percorreu-o. A criatura jogou a espada diretamente contra ele. Bel ergueu o escudo bem a tempo de evitar ser morto. A lâmina ricocheteou pela arena. Então ele percebeu que o ataque não era o fim. O lançamento foi apenas uma farsa. O verdadeiro golpe veio por trás. Ele não tinha como impedir isso. O golpe o atingiu e a dor percorreu seu corpo. Bel caiu no chão aos pés do monstro. Ainda sem terminar, tentou esmagá-lo sob os pés. Mesmo exausto, Bel mal se esquivou novamente. A única razão pela qual ele ainda conseguia se mover era o elixir. Sem isso, ele já teria perdido, e agora não tinha mais nada em que depender. Enquanto isso, a criatura recuperou sua espada. Sem uma forma clara de vencer, Bel decidiu apostar. Seu escudo era a coisa mais pesada que ele tinha. Isso lhe deu uma ideia. Se ele usasse a magia do vento, ele poderia ser capaz de arremessá-la com força suficiente. Pela primeira vez, o escudo se tornou uma arma. Na verdade, era agora o seu projétil mais forte, mas o seu plano quase falhou. O cavaleiro fantasma se esquivou de uma maneira que Bel não esperava e agora ficou completamente exposto. Nada restou para deter aquela espada. Preso, Bel sabia que não poderia se esquivar e sem seu escudo não havia nada para protegê-lo. Sua única esperança era que o caminho do escudo mudasse de alguma forma. Então, para surpresa da criatura, o escudo curvou-se para trás e atingiu-a. Isso deu a Bel tempo suficiente para passar pela lâmina. Ele entrou correndo imediatamente. Dessa vez, ele mudou sua abordagem. Usando seu martelo, ele pretendia finalmente romper sua defesa. O cavaleiro fantasma viu isso chegando, mas não conseguiu escapar. O golpe caiu com força esmagadora. A criatura caiu e Bel ficou ali ofegante após a luta brutal. Lançar o escudo foi um risco enorme. Enorme, mas funcionou. Agora ele só precisava esfaquear o que quer que estivesse dentro daquela armadura. Mas ele hesitou por muito tempo e a noite surgiu novamente. A luta ainda não acabou. De repente, a placa da armadura começou a cair, revelando a verdadeira forma da criatura, algo que Bel ainda não entendia. Então o monstro estendeu a mão para a trava da espada e puxou o que parecia ser outra arma. Na verdade, era uma fechadura. Sua espada ainda estava embainhada. Só agora sua verdadeira arma foi revelada. Bel nunca tinha visto nada parecido, e agora tinha um inimigo ainda pior à sua frente. A criatura de repente ficou muito mais rápida e Bel mal conseguiu acompanhá-la antes de ser arremessado contra a parede. A dor percorreu todo o seu corpo. Quando ele caiu no chão, ele sentiu que não poderia mais lutar. Ainda assim, a criatura continuou se aproximando. Seus sentidos estavam desaparecendo, e o chefe avançou para acabar com a arma dele. Mesmo quase sem forças, Bel se forçou a levantar. Ele sabia que se permanecesse no chão, morreria ali. Mal levantando a cabeça, ele viu um golpe vindo em sua direção, mas o ataque foi interrompido. Ele havia usado a manopla. Por fim, a sorte da criatura acabou. O monstro não conseguia entender. Bel parecia exausto, mas também convocou sua espada. Pela primeira vez, ele empurrou o inimigo para trás. Agora a verdadeira batalha começou. Eles trocaram golpe após golpe. Ambos ficaram mais rápidos e a luta se espalhou por toda a arena. Sem a armadura, o monstro era realmente mais forte. Mas mesmo isso não foi suficiente contra Bel. Com o poder da manopla, ele acreditava que poderia acabar com isso agora. Então a marca no Monstro True mudou de cor e brilhou em um vermelho brilhante. Bel balançou, mas sua espada cortou uma pós-imagem. Ele imediatamente soube que havia errado e mal levantou a guarda a tempo de bloquear o contra-ataque. Essa mudança de cor tornou a criatura ainda mais rápida e Bel estava novamente sob pressão.
Mesmo assim, ele ainda não havia perdido, e para vencer precisava de mais poder. Mas quanto mais poder ele extraía, mais perigoso se tornava. Essa força era viciante. Uma figura distorcida apareceu em sua mente e Bell entendeu a verdade. A manopla foi amaldiçoada. Para obter todo o seu poder, ele teve que oferecer sua alma e esteve perto de aceitar. Uma aura escura o envolveu e ele começou a perder o controle. Parecia que ele próprio estava desaparecendo. Tudo. A entidade sussurrou que ele precisava de poder agora. Toda a sua dor vinha de estar muito fraco. Essa fraqueza foi a razão pela qual os outros sempre o esmagaram e porque ele até perdeu a vida. Disse-lhe que já deveria estar cansado da fraqueza e que era hora de tomar o que queria à força. Aos poucos, Bell foi se afastando ainda mais. Vendo a abertura, a criatura avançou para matá-lo, mas o poder de Bell já havia mudado. Suas lâminas se encontraram como iguais e o confronto enviou uma onda de choque feroz. Naquele momento, apenas uma coisa o impulsionava: a fome de destruir. Ele nem se importava mais em vencer, ele só queria quebrar tudo. A criatura foi a primeira. Depois disso, ele destruiria qualquer coisa em seu caminho, mas pouco antes de se perder, Bell lembrou-se de sua irmã. Esse pensamento o trouxe de volta a uma centelha de razão. Ele ainda estava lutando contra aquela criatura poderosa, mas sabia que não poderia pagar esse preço. Sua irmã ainda estava esperando por ele. Ele não estava lutando para matar. Ele queria o poder por uma única razão: proteger sua irmã. Esse pensamento permitiu que ele recuperasse o controle de si mesmo. Agora era hora de derrubar a criatura e reivindicar seu poder. Hades era incrivelmente forte. Bell levou o chefe da masmorra de volta com facilidade. A entidade o tentou novamente, oferecendo ainda mais poder se ele apenas entregasse sua alma. Mesmo enquanto lutava por dentro, Bell optou por continuar lutando, e a criatura atacou-o também. Ambos lançaram ataques pesados e depois colidiram em outra explosão de combate rápido. A criatura tentou pegá-lo desprevenido com um ataque de mana, mas Bell foi mais rápido. Ele arrancou a arma da mão e cortou um dos braços. Isso acabou com qualquer chance real que ainda restava, e Bell finalmente encontrou a abertura que precisava, cortando a criatura ao meio. Por fim, o monstro foi finalizado e o vencedor foi Bell. O poder ainda o invadia enquanto observava a criatura morta começar a desmoronar. Com a batalha terminada, ele poderia finalmente tirar a manopla amaldiçoada. Esse inimigo o empurrou para o limite e ele quase se perdeu. Ele sabia que deveria evitar usar a manopla sempre que possível, então um pequeno frasco apareceu diante dele. Foi para isso que ele veio. Ambrósia. Se ele bebesse, sua mana subiria ao nível de um paladino de classificação B, o suficiente para usar seus poderes de armamento divino. Ele nunca tinha visto ambrósia antes, então estava nervoso. Ainda assim, se quisesse um futuro melhor, teria que bebê-lo. No início, nada aconteceu, então sua mana começou a subir rapidamente. Foi incrível. Ele alcançou o nível B em um instante. Então a dor bateu. Foi tão intenso que ele mal conseguiu suportar. Seu peito latejava e todo o seu corpo parecia que estar em chamas. A bainha em sua cintura começou a brilhar. Sem saber o que estava acontecendo, Bell desmaiou e desmaiou. Quando acordou, estava deitado no meio de um círculo mágico, ainda abalado. Ele não tinha ideia de onde estava. Parecia outro mundo. Então um homem o acolheu e disse que finalmente havia acordado. Bell percebeu que já fazia muito tempo desde a última vez que se encontraram. Mesmo com o capuz escondendo o rosto, Bell sabia quem era. Não havia como confundir seu mestre. Ele também não estava sozinho lá. Uma garota carregava um martelo, outro homem escondido segurava a manopla e também havia um cavaleiro com uma espada. Todos eles deram as boas-vindas a Bell calorosamente. Ele nunca tinha ouvido falar de nada assim antes. Esta era a dimensão das almas. Ver seu aluno novamente deixou o homem profundamente emocionado e Bell também ficou feliz. O nome de seu mestre era Regis, aquele que lidera Avalon. Regis também foi o proprietário original do escudo de Aquiles. Vê-lo novamente tão de repente significou muito para Bell, mas ele também estava confuso. Como havia voltado no tempo, não entendia como Regis ainda se lembrava dele. Regis explicou que estava observando Bell deste lugar e viu sua morte e sua reencarnação. Essa resposta só deixou Bell mais curioso sobre onde ele estava. Regis disse que esse espaço existia dentro de Avalon, o lugar onde os armamentos divinos eram guardados, junto com as almas de todos os seus antigos detentores. Bell ficou chocado com isso. Então ele perguntou o que havia acontecido com o corpo real de seu mestre. Regis disse que provavelmente estava em algum lugar nas montanhas, aproveitando a aposentadoria. Avalon se uniu às almas de seus usuários e quando Bell o carregou através do tempo, perdeu a conexão com ele. Mesmo assim, a consciência de Regis permaneceu ligada ao seu corpo. Bell rapidamente adivinhou que Avalon devia tê-lo mandado de volta ao passado, mas Regis não tinha certeza. Pelo que ele sabia, o armamento não poderia fazer isso. Bell não esperava que nem mesmo seu mestre fosse capaz de explicar isso. Ainda assim, Regis disse-lhe que tinha feito bem em proteger a sua irmã. Ele elogiou Bell por isso, e Bell ficou envergonhado ao ouvir isso. Então ele perguntou por que ele havia sido trazido para cá. Regis estava prestes a explicar, mas uma das outras almas deu um passo à frente. Ele reclamou que estavam demorando muito e disse que queria conversar também. Seu nome era Riven, o manejador dos cuspidores de fogo. Regis disse-lhe que ainda não tinha terminado de falar com o aluno, mas o homem apenas lhe disse para relaxar um pouco. Ele não era um golem de pedra. Bell só pôde observar completamente confuso. Ele se apresentou ao sexto sucessor e disse que foi um prazer conhecê-lo.
O menino fez uma pausa, pensando. Quando tentou apertar a mão do homem, percebeu que era apenas uma brincadeira. Riven estava ridiculamente relaxado. O menino não tinha ideia de como lidar com isso. Ver sua confusão só fez Riven rir mais. Ele chamou o sexto sucessor de bastante inocente. E então Charlotte interveio. Ela ressaltou que o recém-chegado ainda estava se acostumando com tudo. Riven considerou isso uma piada inofensiva e perguntou se Haru concordava, mas Haru era tímido demais para responder. Mesmo sendo o quarto sucessor, ele implorou silenciosamente que não falassem com ele, enquanto Charlotte lembrava a todos que Riven adorava mexer com as pessoas. Riven disse a ela para não ficar tão nervosa, brincando que a raiva arruinaria sua aparência e lhe causaria rugas. Charlotte não achou graça nenhuma. Seu mestre tentou acalmá-los, mas Charlotte claramente não gostou da atitude de Regis. Antes que ela pudesse responder, Revan continuou brincando. Para o menino, foi estranho ver seu mestre agir tão relaxado que só provava o quão impressionantes seus antecessores realmente eram. Ele já tinha ouvido falar que eram heróis lendários que lutavam contra o mal. Então o espadachim disse a todos para se concentrarem, e Adam, o primeiro sucessor, disse que esta reunião tinha um propósito real. Eles chamaram o menino para aquela dimensão para avisá-lo. Ao ouvir isso, ele perguntou qual era o aviso. O sexto sucessor precisava aprender a usar corretamente suas armas divinas. Isso o pegou desprevenido. Quando os braços divinos estão totalmente despertados, eles liberam grandes quantidades de mana. Se ele desbloqueasse esse poder agora, seu corpo poderia não sobreviver. Foi por isso que ele sentiu tanta dor. Ele precisava esperar até que seu corpo amadurecesse antes de abrir esse poder. Mas o menino não podia esperar. Ele tinha certeza de que não poderia parar agora. Ele precisava de toda a força que pudesse conseguir para proteger sua irmã. Adam viu que não iria recuar, então só havia uma maneira de resolver isso. Ele decidiu testá-lo, esmagando-o no local. Adam se moveu tão rápido que o menino teve que reagir imediatamente. Então ele percebeu que Adam já estava atrás dele. O golpe da parte plana da espada o atingiu. Adam queria que ele entendesse que ainda era muito imaturo, mas não esperava que o ataque fosse bloqueado. Isso fez Adam reconsiderar. O menino cresceu muito em suas batalhas recentes. Talvez ele realmente estivesse pronto. Ainda assim, ele deveria começar dominando a espada primeiro. Todos os sucessores estavam esperando por isso. O menino perguntou se isso significava que Adam finalmente o aceitara. Adão disse que sim. Se ele se limitasse a um poder, ele poderia ser capaz de lidar com isso. Então ele lhe deu permissão para desbloquear as habilidades de classificação B de Caliburn. O resto, incluindo os poderes de classificação, viriam mais tarde, e essas habilidades estavam em um nível totalmente diferente. O menino disse que iria desbloqueá-los imediatamente. Adam parecia gostar dessa determinação. Riven, ainda brincando, desejou boa sorte ao número 6. Todos eles esperavam que ele fosse capaz de proteger sua irmã mais nova. Até o jovem quieto estava cuidando dele. Todos eles ficariam de olho nele nas sombras. Agora era a hora do menino retornar ao seu corpo. Ele acordou na masmorra. A dor passou, mas uma sensação estranha permaneceu. E ao sentir o poder da espada, mal podia lhe esperar para testá-la nos monstros. Fraga já sabia o que aquela espada poderia fazer. Para chegar até os monstros, eles tiveram que viajar de barco e também no meio da viagem o jovem avisou que os Leviatãs apareceriam em breve. Isso significava que era hora de se preparar para uma luta. O que ele não sabia era que todos ali estavam conspirando contra ele. Até o barbeiro fez parte disso. O trabalho já parecia estranho para o menino. Por que enviar um cavaleiro de nível B para matar criaturas de nível C e por que esse cavaleiro precisaria de ajuda? Algo estava claramente planejado e ele sabia que um ataque surpresa seria perigoso. Então continuou observando o homem sem baixar a guarda. Disseram-lhes que estavam chegando perto, mas a área ainda estava muito calma. Então ele percebeu que o jovem havia sacado uma faca. O protagonista agarrou o óleo com força. Depois de cortar o próprio braço, o homem disse que primeiro precisava atrair as criaturas. Ele usou seu sangue como isca, dizendo que isso os deixaria selvagens. Ele estava certo. Uma criatura apareceu quase imediatamente, seguida de várias outras, muito mais do que esperavam. Como eram apenas monstros de nível C, o protagonista sugeriu se separarem para proteger o barco, mas o outro homem se recusou a deixar o menino sozinho. Já desconfiado, o menino perguntou o porquê. Foi quando o homem finalmente mostrou sua verdadeira face e deixou claro que o garoto era o alvo. Ele atacou imediatamente. Um chicote envolveu a perna do protagonista e ele soube imediatamente que estava em apuros. Quem o prendeu foi um dos barqueiros, então o homem puxou o capuz. Ele manteve o chicote firme. Era Spencer, alguém que o protagonista conhecia bem, e o outro jovem o incentivou a finalizar o plano. Usando força bruta, Spencer ergueu o protagonista no ar. Com uma perna congelada, não havia como isso acabar bem. Ele foi jogado direto no mar e Spencer ainda não havia terminado. Ele usou seu poder para espalhar o gelo ainda mais. Isso tornou muito mais difícil para o menino voltar para o barco, e então o gelo começou a afundar com ele. Eles esperavam que as criaturas abaixo acabassem com ele. Para eles, ele já havia caído em batalha, e os monstros garantiriam que ele permanecesse no chão. O menino precisava desesperadamente de ar, e para se levantar, pensou em usar seu escudo. Como poderia criar vento, poderia tirá-lo de lá, então ele usou magia para criar-se ar. Usando o interior do escudo, ele conseguiu recuperar o fôlego. Ele nunca esperou que aqueles dois se unissem e o traíssem. Ele desconfiava de Razor, mas não sabia que havia outro traidor também. A superfície ao redor do barco estava congelada e esse nem era o seu pior problema. Muitos monstros estavam circulando por perto.
Primeiro, ele teve que lidar com a perna presa. Seu escudo deveria ser suficiente para quebrar o gelo. Por fim, ele se libertou, mas seu tornozelo estava machucado. Deve ter acontecido quando o chicote o atingiu. Os monstros sentiram o cheiro de seu sangue e ele imediatamente convocou sua espada. Ele estava em menor número, mas esta também era uma oportunidade perfeita para treinar. Foi seu primeiro grande teste desde que renasceu, e agora ele poderia finalmente usar a habilidade que acabara de ganhar. Ele mirou primeiro em uma das criaturas. A espada começou a brilhar. Uma explosão de energia disparou e mais espadas de luz se formaram ao seu redor, eliminando essa ameaça. Já fazia muito tempo que ele não usava esse poder. Ele invocou a formação da lâmina estelar. Agora ele poderia finalmente aproveitar a caçada. Mais criaturas avançaram sobre ele, mas as espadas voadoras os cortaram. Eles atiraram direto em direção aos seus alvos. Este era o verdadeiro poder de Caliban. Podia invocar espadas brilhantes que voavam sozinhas e cortavam tão nitidamente quanto a lâmina real. Em pouco tempo, as criaturas seriam exterminadas. As coisas também não eram fáceis na superfície. Eles ainda estavam tentando matar os monstros enquanto usavam a água congelada como base. 5 minutos se passaram desde a traição. A essa altura, eles tinham certeza de que o menino estava morto. Spencer elogiou Razor, dizendo que o plano foi brilhante. Além disso, Razor estava cortando os monstros com facilidade e disse que estava em um nível completamente diferente. Ele estava feliz por o garoto ter ficado ao seu lado ou ele teria morrido como os monstros. Ainda assim, ele achava que o garoto poderia ter sido útil. Então o gelo sob seus pés começou a rachar. À medida que a rachadura se espalhava, ele se aproximou para ver o que estava acontecendo. Em vez disso, ele foi atacado repentinamente. O outro jovem ficou atordoado. Algo enorme aconteceu abaixo da água. Um enorme buraco se abriu no meio do gelo. Isso foi uma notícia muito ruim. Uma criatura gigantesca levantou-se pronta para devorá-los. Um de seus tentáculos saiu da água. Ele teve que se mover rápido para evitar ser agarrado. Este monstro era de rank B, do tipo que normalmente precisava de vários paladinos do mesmo rank para ser derrubado. Um erro poderia custar-lhe a vida, e a criatura tinha mais de uma maneira de atacar. Lançou uma saraivada de projéteis contra ele. O cavaleiro evitou todos eles. Agora ele tinha que lidar com os tentáculos se aproximando. Ele sabia que o movimento errado também poderia matá-lo. Quanto mais rápido ele terminasse, maiores seriam suas chances de sobreviver. Seu armamento divino permitiu que ele colocasse mana em suas armas e a liberasse a cada ataque. Por causa da simplicidade de seu funcionamento, essas explosões atingiram uma força incrível. Ele acreditava que um ataque certeiro seria suficiente para derrubar a criatura, mas o monstro era mais esperto do que ele pensava. O cavaleiro finalmente desferiu seu golpe mais forte, acertando a fera, mas o resultado não foi nada como ele esperava. A criatura havia bloqueado o golpe com o corpo de outro monstro, o que tornou a luta ainda pior para ele. Agora seu inimigo estava completamente enfurecido. Sua vida estava realmente em jogo. Ele teve que voltar para o barco. Com o gelo quebrado, ele não tinha mais nada em que se apoiar e nenhuma maneira de se aproximar da criatura. E agora todos os outros monstros na água eram outro problema. Eles começaram a pular no barco, tentando matar todos a bordo. Isso o forçou a se concentrar neles. Por causa disso, ele não percebeu um tentáculo chegando até que bateu com força em seu rosto. Suas armas não foram feitas para combater muitos inimigos ao mesmo tempo. Pior ainda, o campo de batalha não lhe dava vantagem e ele não podia simplesmente abandonar o barco. Ele olhou enquanto mais monstros se reuniam ao redor deles. Quanto mais tempo eles ficavam lá, mais mortal se tornava. Mas ainda mais chocante que os monstros foi o que apareceu a seguir. O protagonista saiu da água, embora todos pensassem que ele já deveria estar morto. Mas então ele avançou com seu escudo, derrubando mais monstros. O protagonista percebeu que o enganador estava em apuros, e Razor só queria saber como o menino ainda estava vivo. Mesmo depois de ser enganado, Bell ainda optou por ajudar. Razor, entretanto, não tinha fé nele. Para ele, aquela fera gigante era um monstro de nível B, muito além do que o garoto poderia suportar. Mas Bell estava pronto para provar que ele estava errado. Quanto mais perto ele se aproximava, mais tentáculos vinham até ele. Ainda assim, ele não iria ficar cego. Ele estava usando o poder de Caliban. As lâminas flutuantes cortaram todos os tentáculos em seu caminho. Observando isso, Razor mal podia acreditar que Bell tivesse dominado a habilidade especial de sua arma. Esse tipo de poder deveria ter levado muito mais tempo para ser controlado. Bell declarou que iria esculpir o monstro e dar aos peixes com ele. A criatura respondeu preparando-se para atirar novamente. Lançou rajadas de água, mas Bell nunca entrou em pânico por um segundo. Se esses ataques acontecessem, todo o barco poderia naufragar. Então Bell preparou sua resposta. Ele mudou o formato das lâminas de luz, atraindo-as de volta para a espada principal. As espadas espalhadas se fundiram em uma lâmina brilhante, forte o suficiente para disparar um feixe concentrado de energia. O ataque do monstro atingiu o contra-ataque de Bell, mas Bell queria mais essa vitória. Seu golpe perfurou diretamente o corpo da criatura, e ele passou voando enquanto as lâminas o atravessavam. Finalmente, o monstro foi derrotado. Depois daquele golpe, ficou completamente fora da luta. Seu corpo foi dividido ao meio. Razor não conseguia acreditar que o garoto tivesse feito algo assim. Quando Bell voltou para o barco, ele deixou claro que Spencer seria o próximo a fazer o que havia feito antes. O servo de Jin já sabia que esse garoto se tornaria um problema sério para seu mestre. Mesmo depois de ver todo aquele poder, Spencer ainda queria Bell morto. Ele retrucou que algum filho bastardo nunca venceria um paladino de nível B.
Quando Bell se mudou, ele ficou surpreso por Spencer ainda pensar que poderia vencer. Como ele já havia usado Spencer em um ataque furtivo antes, Bell percebeu que o homem estava profundamente assustado. Por um breve momento, os dois cavaleiros se avaliaram e então ambos atacaram. Suas armas finalmente colidiram. A princípio, Bell não parecia oprimido, mas Razor logo mostrou a diferença na força bruta, fazendo o garoto voar de volta. Havia claramente um lutador mais forte que o outro. Razor acreditava que só isso decidiria a batalha, mas Bell já poderia trazer à tona o poder especial de sua espada, enviando uma lâmina leve contra ele. Sabendo o quão perigosas essas lâminas eram, Razor ficou sério imediatamente. Com apenas uma lâmina vindo, bloqueá-la parecia bastante fácil, mas Bell a preparou como uma armadilha para atingir seu ponto cego. Razor usou sua própria habilidade com a arma divina e destruiu a lâmina de luz. À medida que desaparecia, ele teve certeza de que Bell nunca acertaria um golpe real nele. Até agora, a luta parecia equilibrada, mas derrotar um paladino de nível B nunca seria simples. A mana de Bell estava drenando rapidamente de todas aquelas habilidades que o deixaram com apenas uma última espada. A experiência de Razor lhe disse que o menino não poderia continuar usando esse poder para sempre. Isso teve um custo. Então ele avançou com força, tentando terminar. Seu primeiro golpe errou o caminho que ele queria, mas o golpe seguinte e o combo seguinte acertaram de forma limpa. O corpo de Bell ainda era jovem e não estava totalmente desenvolvido, então não aguentava esse tipo de golpe. A diferença de força entre eles estava se tornando uma enorme vantagem. Ele poderia ter levado séculos para acabar com isso, mas tinha medo de ficar preso na escuridão. Então ele trocou de arma, disparando tiro após tiro contra Razor, que se esquivou de cada um deles. Essa era exatamente a abertura que Bell estava esperando. Razor percebeu o plano e achou que Bell não tinha velocidade para fazê-lo funcionar. O que ele não esperava era o próximo passo. Usando o recuo desses tiros, Bell diminuiu a distância ainda mais rápido, fazendo seu golpe acertar mais cedo. Ele quase arrancou a cabeça de Razor, mas só conseguiu deixá-lo ainda mais irritado. Vendo aquela raiva aumentar, Bell sabia que seu plano estava funcionando porque a última lâmina de luz atingiu enquanto Razor estava desprevenido, perfurando suas costas. Ele nunca imaginou que isso aconteceria, e um ferimento como esse significava que a luta havia acabado para ele. Razor percebeu que havia entendido completamente mal o plano do menino. Sabendo que seu inimigo não poderia mais lutar, Bell aproximou-se calmamente e disse-lhe que estava tudo acabado. Ele também o alertou para não tentar nada imprudente, mas desistir nunca fez parte do pensamento de Razor. Ele acreditava que Bell ameaçava o futuro de seu mestre, Jin. Então o menino teve que ser detido aqui. Ao ouvir isso, Bell perguntou por que ele era tão leal ao irmão. Essa pergunta trouxe Razor de volta a uma memória antiga. Naquela batalha, ele foi destruído. Ele não tinha mais forças e não conseguia nem continuar se movendo. Esse era o seu limite. Então um homem caminhou até ele e parou perto de seu corpo arruinado, imaginando que ele era o mercenário por trás de todos aqueles crimes. Com a pouca força que lhe restava, Razor tentou olhar para ele. O jovem abriu um pequeno frasco e despejou-o sobre o ferido. Ele disse a Razor que era seu dia de sorte, porque de agora em diante ele pertencia a ele. Foi por isso que a Razor permaneceu tão leal. Jin o aceitou, e Razor acreditava que ele tinha que retribuir essa gentileza, não importa o que isso lhe custasse. Então ele destruiu a lâmina de luz que Bell havia invocado. Os restos quebrados caíram no chão. Bell percebeu que seu inimigo já havia escolhido como isso terminaria. Ele pensava que Razor era apenas um criminoso, mas agora respeitava a promessa do homem como cavaleiro. A partir daqui, eles lutariam com força total. Razor ainda estava ardendo de raiva e pronto para continuar o duelo, mas Bell já tinha visto essa habilidade antes. Era poderoso, mas precisava de tempo para carregar, então Bell decidiu atacar primeiro. Ele lançou o ataque imediatamente. Quando Bell se aproximou, Razor foi pego de surpresa por um movimento repentino. O joelho de seu oponente bateu nele e ele percebeu que havia sido enganado por um monstro. Agora ele estava à beira da derrota. Se recompondo, ele avisou que ainda não havia acabado. Ele salvou uma última chance. Um pequeno fragmento de espada ainda estava lá e cortou as costas de Bell de ponta a ponta. Esse golpe final deixou Bell incapaz de se mover. Razor pensou que tinha destruído todas as lâminas, mas infelizmente ele estava errado sobre isso. Bell apenas fez com que parecesse assim. Esse truque foi o que lhe permitiu construir seu plano vencedor. Quase parecia que Bell tinha mais senso de batalha do que Razor. Quem fez um bicho de... o que não fazia sentido. Se Razor não tivesse guardado uma última carta, ele teria perdido com certeza. Ainda assim, Bell venceu Razor, um paladino de nível B. Isso provou o quanto ele havia crescido. O navio continuou até finalmente chegar à cidade no continente. Stara estava procurando por seu querido irmão, mas ainda não conseguiu encontrá-lo. Ela continuou olhando pelo castelo, mas não havia sinal dele. Mesmo assim, ela não parou até começar a se perguntar se ele ainda não havia voltado. O problema era que o trabalho para o qual ele saiu já deveria ter sido feito, então ela notou um conjunto de portas abertas. Foi a biblioteca. O irmão dela pode estar lá, então ela entrou para procurá-lo, mas em vez disso encontrou outra pessoa. Jin parou na frente dela, pegando a garota desprevenida. Mesmo sendo irmãos, sua presença era assustadora. Ela estava assustada, mas ainda tentou cumprimentá-lo. Quando ela abriu a boca, nenhuma palavra saiu sob aquele olhar frio, um olhar tão penetrante que a congelou no lugar. Enquanto ele passava, Jen a chamou de inútil. Abalada, ela recuou até esbarrar em alguma coisa, fazendo-a se virar. Era o irmão dela.
Ele a encontrou e perguntou a Jen o que ele queria com Sarah, mas Jen não respondeu. Finalmente ela poderia relaxar. O irmão dela estava aqui. Ela ficou tão aliviada ao ver que ele havia voltado em segurança, embora estivesse ferido novamente. Bel disse que dessa vez encontrou um inimigo poderoso, um paladino de nível B chamado Razor. Mesmo depois de ouvir isso, Jen não reagiu. Bel ressaltou que sua armadilha falhou. Jen apenas disse que nada disso importava. Eram apenas pequenas pedras em seu caminho. Isso incluía a garota tola que ele chamava de irmã. Com isso, ele disse que continuaria andando. Ele não tinha tempo a perder com pedras. Mas Bel tinha mais uma coisa a dizer. Ele disse ao irmão que seria ele quem herdaria a casa do Duque porque Jen nunca poderia proteger esta família. Jen se virou imediatamente e olhou para ele, liberando uma presença dura e hostil que engoliu a sala. A pressão foi avassaladora, mas Bel ainda não vacilou. Um leve sorriso apareceu no rosto de Jen. Divertido, ele riu e disse que talvez valesse a pena olhar as pedras de vez em quando. Ao sair da biblioteca, ele disse a Bel para tentar matá-lo sempre que quisesse. Sture ficou profundamente abalado com essa conversa, mas Bel rapidamente a acalmou. Ele sabia o quão assustador tinha sido. Essa pressão parecia irreal. Seu irmão realmente estava em outro nível. A diferença de força entre eles era enorme. Se Bel quisesse vencê-lo, ele teria que atingir um nível antes de se formar na academia. Poucos dias depois, suas malas estavam feitas e prontas. O Duque já o esperava e, vendo o menino preparado, Bel agradeceu ao pai por todo o apoio. Como os estudantes da academia precisavam de guarda-costas, o Duque disse que enviaria um paladino de nível B com ele. O homem se comprometeu a servir Bel. Ao ouvir isso, Bel fez outro pedido ao Duque que o deixasse falar. Antes que Bel pudesse perguntar, ele ficou surpreso quando sua irmã apareceu com as malas prontas também. Preparada para sair, ela pediu desculpas pelo atraso e arrastou a mala até ele. O pedido de Bel era que sua irmã pudesse acompanhá-lo na viagem. O Duque perguntou por que ele queria isso. Bel disse que não queria deixar Sarah para trás. Ele queria que eles ficassem juntos. O Duque recusou. A academia só permitia guarda-costas, e Bel estava indo para lá para estudar, não para brincar. Sarah ainda tentou fazê-lo mudar de ideia, mas o pai desistiu e disse-lhe para não perguntar novamente. Então Bel ofereceu outra ideia, torná-la sua guarda-costas. Ele disse que com Sarah ao lado dele, ele poderia fazer qualquer coisa, até mesmo derrotar um paladino de nível. O Duque parou para pensar, mas achou a resposta engraçada. No final, ele deixou Bel fazer o que queria. Logo a carruagem partiu para a academia. Sarah ficou maravilhada com tudo ao longo do caminho. Finalmente, eles chegaram lá. O lugar era enorme e impressionante. Sarah estava orgulhosa de seu irmão por ter conseguido chegar aqui. Esta academia era apenas para nobres. Bel disse a ela para estudar no quarto deles enquanto ele assistia às aulas. Porém, primeiro eles precisavam se estabelecer. No caminho, eles encontraram estudantes brigando. Foi apenas uma partida de treino, mas ainda assim uma boa oportunidade para assistir e aprender. Sarah achou que eles pareciam fortes, mas Bel percebeu que a maioria deles era apenas de nível D. Um aluno se destacou dos demais e Bel o notou imediatamente. Mesmo assim, ele estava apenas no nível C, não o suficiente para superar Bel. Logo, restavam apenas 2 alunos na partida, e um deles tinha certeza de que essa seria sua vitória. Ele correu, pronto para finalmente derrotar seu rival. O outro garoto não recuou. Ele deixou o ataque chegar bem perto e até Sarah ficou nervosa. Então ele contra-atacou tão repentinamente que seu oponente foi pego completamente desprevenido. Um golpe foi o suficiente. Nem parecia que ele usou uma arma divina. Bel julgou que ele era de nível B, talvez até mais forte que ele. Os outros alunos também ficaram surpresos. O representante de Hotwitzer foi incrível. Esse nome imediatamente colocou Bel em alerta porque Hotwitzer era o antigo inimigo de sua família. Isso fez de Bel e Sarah seus inimigos também. Pouco tempo depois começou a cerimônia de entrada na academia. Os novos primeiros anos foram recebidos e parabenizados. O discurso veio do presidente do conselho estudantil, e ele deixou claro que esperava que esses calouros se tornassem verdadeiramente poderosos. Albert estava no 3º ano, e sua família produziu muitos paladinos famosos. Na vida passada de Bel, eles nunca se conheceram, mas ele sabia que Albert já havia atingido o nível aos 18 anos. Isso fez Bel se perguntar se Albert estava ligado a esse incidente. Talvez ele fosse uma das pessoas por trás disso. Os alunos sussurraram que Albert era assustador e já era de nível B. Parecia que vários outros membros do conselho também eram fortes. O conselho não foi escolhido por votação. Era formado pelos 4 melhores alunos do torneio Marshall e o vencedor tornou-se presidente. Não há dúvida de que Albert era poderoso. Ainda assim, Bel não sabia se este era o homem que o atormentava. Para impedir esse tipo de ataque mais tarde, ele precisava mostrar aos seus inimigos sua própria força. Como o conselho foi escolhido por meio de habilidades de combate, Bel decidiu que também queria participar para poder enfrentar Albert na batalha. Mais tarde, na aula, ele esperou a professora chegar. Um menino veio sentar-se ao lado dele e perguntou se o lugar estava ocupado. Bel disse a ele que era grátis. O garoto se apresentou como Lime Flexel e disse que esperava que eles se divertissem na academia. Mas Bel percebeu algo importante. Esse sobrenome parecia familiar. Lime percebeu a reação de Bel e ficou curioso. Bel ignorou, dizendo que estava apenas surpreso. Daqui a alguns anos, Lime eliminaria os nobres por vingança pessoal e ganharia o nome de Cavaleiro da Retribuição. Neste momento, porém, ele era apenas uma sombra daquele eu futuro.
Então Lime perguntou o nome de Bell, e Bell quase contou a verdade antes de se lembrar do aviso de seu pai para não revelar sua casa. Se as pessoas soubessem o nome de sua família, poderiam favorecê-lo, e isso arruinaria seu objetivo de provar seu valor por conta própria. Então ele deu um nome falso, assassino de difamação. Ele planejou esconder quem ele era até derrotar Albert. Ao ouvir isso, Lime presumiu que Bell também era um plebeu. Seus distintivos uniformes mostravam posição social. Um círculo significava plebeu, enquanto uma estrela significava nobre. Bell confirmou que ele era um plebeu, e Lime disse que ele também era de origem plebeia. Nesta academia, os nobres eram a maioria, e os plebeus eram raros. Como eles estudavam na mesma turma, Lime esperava que pudessem ser amigos. Bell gostou da ideia. Um futuro cavaleiro como Lime poderia se tornar um forte aliado. Em sua vida passada, ele nunca teve amigos de verdade, então isso parecia estranhamente bom. Então outro garoto se aproximou. Ele já conhecia Lime e claramente veio mexer com ele. Este era Rogério. Ele zombou de Lime, dizendo que não esperava ver seu velho amigo aqui. O escárnio disse o suficiente. Ele olhou para ele como sempre. Lime respondeu que havia passado no vestibular como todo mundo. Roger deu um parabéns falso e Lime ficou ainda mais desconfortável. Então Roger se inclinou e disse que Athena não era lugar para alguém como ele, apenas um plebeu. Então ele deveria partir enquanto ainda podia. Lime claramente recuou, mas Roger continuou, dizendo que os escravos deveriam obedecer a seus senhores e que alguém de sua posição poderia esmagar Lime apenas com palavras. Bell interveio e disse-lhe que isso era o suficiente. Lime imediatamente se preocupou com o novo amigo que acabara de fazer. Roger virou-se para Bell querendo saber quem ele era, mas rapidamente percebeu que Bell também era um plebeu. O olhar que ele lhe deu estava cheio de desprezo. Bell disse-lhe para ir embora, não importando quem era nobre e quem não era. Roger agiu como se fosse ir embora, mas de repente se moveu e chutou Lime. Bell correu até seu novo amigo, enquanto Roger aproveitava cada segundo. Bell o chamou de bastardo, que não tinha o direito de se chamar de paladino. Se ele fosse nobre, deveria proteger os plebeus. Roger zombou, dizendo que os pobres existiam apenas para uso dos nobres. Bell respondeu que seu pensamento era patético. Um condado poderia cair tão facilmente quanto um plebeu. Roger parecia pronto para usar magia e perguntou se Bell queria lutar. Sua arma divina já estava em mãos. Sabendo que isso iria acontecer, Bell disse a Lime para voltar. Ele estava prestes a invocar seu próprio armamento divino. Quando Roger olhou para ele surpreso, Bell avisou que ele estava prestes a colocar algum juízo nele. Mas assim que Roger viu a bainha, ele zombou ainda mais. Ele zombou disso como uma arma divina inútil que não conseguia matar nenhuma mosca. Bell respondeu que, nesse caso, Roger deveria valer ainda menos que uma mosca. Furioso por ser repreendido por um plebeu, Roger decidiu acabar com isso. Bell estava mais do que pronto para vê-lo tentar. A essa altura, toda a turma estava assistindo. Roger atacou enquanto Bell se preparava calmamente para a luta. Ele ficou de olho nos movimentos do oponente. Então uma mão apareceu entre eles e uma lira feminina interrompeu o choque. O som abalou os dois o suficiente para interromper a luta. Ela disse-lhes para não brigarem na aula e os fez ouvir. Belle não tinha ideia de quem ela era, mas continuou dedilhando a lira. Então ela se apresentou como Silfa. Ela era da família Helppage, uma casa do marquês acima da posição de Roger. Nesse momento, a professora entrou e mandou todos se sentarem. A aula estava começando. A primeira lição foi um teste do poder de cada aluno. Usando seus armamentos divinos, eles tiveram que atacar golems como se fossem monstros. O primeiro aluno avançou com uma espada e atacou o primeiro, mas o golem era muito forte. Ele deixou apenas uma marca superficial e curou imediatamente. Bell percebeu que imediatamente mais estudantes se revezavam no ataque, mas a maioria ainda estava apenas no nível e mal conseguia usar dano elemental. Depois foi a vez do Lime. Roger zombou dele, dizendo que sua lança não tinha magia e que ele provavelmente era o único aluno de nível F ali. Lime atacou e enfiou as pontas da lança no alvo, mas, como os outros, foi jogado para trás. Roger riu e o chamou de inútil por não poder usar magia. Enquanto Lime se levantava, Roger deu um passo à frente para mostrar como era o verdadeiro poder. Sua arma divina queimou com um brilho semelhante ao fogo. Com confiança ele atacou, e sua foice se enterrou no alvo, deixando para trás grandes danos. Alguns alunos ficaram impressionados e o professor o elogiou como nível D. Roger claramente pensava que era o melhor da classe. Depois foi a vez da loira. Ela finalmente deu um passo à frente e começou a tocar. As ondas sonoras atingiram com força, abalando a classe e atingindo o alvo ainda mais do que Roger. Esses dois estavam muito acima de todos os outros. Roger agiu educadamente com ela, apenas porque sua posição era mais elevada, tentando permanecer nas boas graças do nobre. Ela disse a ele para não se preocupar. Para ela, todos na academia eram iguais. Os títulos não significavam nada aqui. Roger estava claramente irritado. O próximo foi Bell, e Roger tinha certeza de que o plebeu falharia porque uma bainha sozinha não poderia fazer nada. Bell disse calmamente que não usaria a bainha, então sacou o calibre e lançou seu ataque. Rogério ficou atordoado. Bell tinha mais de um armamento divino. A garota loira também parecia chocada, e Lime também. Depois que a surpresa passou, Roger percebeu que Calibre também não tinha magia. Ele esperava que Bell acertasse o alvo e fosse atingido de volta como os outros. Bell apenas lhe disse para observar de perto e então começou seu ataque. Uma rápida tempestade de ataques esmagou completamente o alvo. Quando ele terminou, nada restou além de fragmentos. A turma inteira ficou em silêncio. Até a professora ficou surpresa.
Bell cortou o golem sem usar magia. Roger não podia aceitar que um plebeu fosse tão habilidoso. Enquanto isso, Lime correu para parabenizar seu novo amigo. Bell disse a ele que não era tão difícil e disse que Lime também poderia fazer isso. Lime ficou surpreso porque ainda não conseguia usar magia, mas Bell o lembrou que seu armamento divino tinha um enorme potencial. Se ele continuasse e se recusasse a desistir, ele poderia se tornar o cavaleiro sagrado mais forte. Essas palavras fizeram Lime corar. Então a loira se interpôs entre eles e perguntou como Bell era tão talentoso. Ela chegou tão perto que ele começou a se sentir estranho. Outros estudantes também se reuniram. Alguns disseram que não conseguiam nem seguir seus ataques. E um estudante adivinhou que a espada de Bell poderia ser o armamento divino mais forte entre os calouros. Rogério ouviu isso. Nervoso, o aluno rapidamente mudou de tom e disse que a arma de Roger era mais forte. Isso só deixou Roger mais irritado. A aula terminou e eles foram informados de que a próxima aula seria um teste de campo, caçando monstros na floresta atrás da escola. Todos precisavam estar prontos, mas a turma ainda queria saber mais sobre Belly. Roger chamou seu guarda-costas, que apareceu imediatamente. O homem parecia exausto e doente. Roger trouxera um familiar para proteção e planejava usá-lo no teste de amanhã. Quando o cavaleiro perguntou se ele realmente pretendia usá-lo durante a aula, Roger disse que estava tudo bem. O cavaleiro elogiou sua ousadia, enquanto Roger imaginava o medo nos rostos dos plebeus e dos nobres inferiores. Ele planejou enviar aquele plebeu arrogante direto para o inferno. No dia seguinte, a aula ficou pronta fora da academia. Monstros na área começaram no Rank F, e algumas feras de Rank E também foram liberadas. A missão deles era simples: caçar monstros, e quem matasse mais ganharia pontos extras. Roger estava claramente tramando alguma coisa. Assim que o exercício começou, todos correram para provar seu valor, e a loira desafiou Belly pelo primeiro lugar. Ela não tinha ideia de que Belly já pretendia aceitá-lo. Ele queria que todos vissem sua força. Lime pediu para ficar com ele, pois ele ainda não estava confiante em lutar sozinho. Bell concordou, mas avisou que não iria recuar. Eles correram para a floresta e logo encontraram vários monstros. Para Bell, eles não eram uma ameaça real. Ele os cortou como papel. O resto da turma também estava se esforçando, mas Bell já havia derrubado 15 monstros e ainda não parecia nada. Lime ficou surpreso com a força de seus colegas, mas não deu tempo para conversar. Um monstro escorregou atrás dele. Bell o salvou novamente e o avisou para ficar alerta, pois havia mais criaturas do que o esperado. Lime sabia que precisava vencer o medo e fazer melhor. Ao redor deles, os outros continuavam lutando e progredindo, mas ele sentia que precisava se esforçar muito mais do que isso. Escondido na floresta, Roger observava com ciúme. Para ele, aqueles plebeus estavam agindo com muito orgulho, então ele decidiu que pagariam com a vida. Ele ergueu um cajado para invocar algo e Bell imediatamente percebeu o círculo mágico se formando nas proximidades. Algo estava saindo disso, um monstro controlador de fogo. Era uma salamandra mortal. Os estudantes entraram em pânico no momento em que apareceu. A maioria deles correu, mas Bell permaneceu onde estava. Lima ficou horrorizado. O monstro já estava pronto para atacar e congelou de medo. Mais uma vez, Bell teve que salvá-lo bloqueando as chamas com seu escudo. Ele disse a Lime para correr com os outros. Um monstro de nível B nunca deveria estar naquela floresta, mas Bell se concentrou na luta e disparou suas espadas leves contra ele. Eles cortaram suas escamas. Roger não esperava que Bell tivesse uma habilidade única, então aumentou as apostas e chamou seu cavalo novamente. Enquanto as espadas de luz encurralavam a salamandra, Lime assistia em estado de choque. Bell estava na verdade forçando um monstro poderoso a recuar. Bell avançou para matar, mas o cavaleiro interveio e arruinou o ataque. Bell imediatamente percebeu que alguém estava na floresta. O cavaleiro avançou, elogiou sua habilidade única e Bell adivinhou que ele controlava a salamandra. Quando Bell perguntou o que ele queria, o cavaleiro respondeu claramente. Ele não iria embora sem a cabeça de Bell. A salamandra lançou bolas de fogo enquanto o cavaleiro atacava também. Seus golpes se chocaram, enchendo a área com vapor, e Bell a limpou com uma rajada de seu escudo. Mas o cavaleiro planejou com antecedência. Ele prendeu as lâminas de luz de Bell em uma prisão de água e os isolando sua habilidade. Isso confirmou. Este era um paladino de classificação B. Agora Bell estava preso entre dois inimigos fortes e ambos continuaram atacando. Ele teve que combatê-los imediatamente, bloqueando um ataque com seu escudo enquanto atacava o outro. Mesmo para Bell, isso era demais agora. Leme não sabia o que fazer, mas se isso continuasse, ele e seu amigo perderia. Então ele avistou Roger escondido na floresta com a equipe de convocação de sua família e correu em sua direção. Roger ficou chocado ao ser encontrado. Lime exigiu saber se o familiar era dele e disse-lhe para parar antes que Bell fosse morto. Roger respondeu atacando, zombando dele como um fracote inútil que não poderia ajudar ninguém. Lime se lembrou de seu treinamento na infância, de sua incapacidade de usar magia e de todas as vezes que Roger o humilhou, mas desta vez ele se levantou. As palavras de Bell voltaram à sua mente. O primeiro encorajamento real que ele já ouviu. Ele havia decidido que salvaria seu amigo. Roger riu dele certo de que um verme nunca conseguiria vencê-lo. Lime retrucou, dizendo-lhe para calar a boca e parar de decidir o que vale por ele. Pela primeira vez, Roger pareceu inquieto, embora ainda insistisse que Lime não venceria só porque agora podia usar magia.
Lime concordou que a magia por si só não era suficiente. A foice de Roger brilhou quando ele correu para acabar com ele, mas Lime ficou lá cheio de confiança. Sua lança congelou as chamas e as apagou completamente. Roger nunca imaginou isso chegando. Agora ficou claro quem era o verdadeiro lixo, e Roger ficou ainda mais furioso, atacando Lime diretamente. Mas a lança de Lime era mais forte e parou o golpe, as armas entrelaçadas. Roger não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas Lime sim. Com gelo, ele quebrou o armamento divino de Roger e o deixou cair de joelhos. Roger não podia aceitar perder para um paladino desonesto. Lime não conseguia acreditar que alguma vez teve medo de alguém tão patético. Agora ele não sentia absolutamente nada. Ele disse a Roger para entregar o bastão de convocação e Roger exigiu saber se ele entendia o que estava fazendo. Ele se gabou de que sua família era poderosa o suficiente para exterminar toda a família de Lime, mas Roger ainda não entendia o quão ruim era sua situação. Lime tentou falar com ele enquanto congelava suas pernas, então ordenou-lhe novamente que entregasse o cajado. Com o orgulho esmagado, Roger finalmente entregou-o. Implorando para ser poupado, ele prometeu que nunca mais faria algo assim. Ele foi totalmente espancado e humilhado. Agora o cajado estava nas mãos de Leme. Ele avisou Roger para ficar longe dele e de Bell, ou as coisas piorariam. Leme finalmente baixou um pouco a guarda, mas Roger ainda procurava uma chance. A corrente de sua arma estava perto o suficiente e de repente a extremidade oposta começou a brilhar. Ele estava tentando um ataque furtivo. Roger achou que ainda poderia vencer, mas Lime percebeu o que ia acontecer e bloqueou o chute barato com facilidade. Foi um movimento patético, então Lime destruiu o cajado de convocação no local, deixando Roger sem palavras. Ao mesmo tempo, a salamandra começou a desaparecer lentamente. O cavaleiro percebeu imediatamente que algo havia acontecido com seu mestre. À distância, ele viu que Roger havia sido subjugado, então se virou para o outro plebeu, mas ainda não conseguia se mover livremente. Ele não tinha espaço para perder o foco. Bell já havia descoberto quem estava por trás de tudo. O cavaleiro tentou matá-lo, mas em uma luta justa ele nunca teve chance. Tudo o que o homem podia fazer agora era atacar com raiva, lançando ataque após ataque e errando todas as vezes. Sua posição só estava piorando. Mesmo sendo um cavaleiro de nível B, ele estava perto do último lugar dessa classe. Bell se aproximou e bateu na cabeça dele com o punho da espada. A diferença de habilidade era enorme. Bell disse que ele seria entregue ao professor, então o cavaleiro tentou um último truque. Ele caiu no chão e se implorou por misericórdia. Tão de repente que Bell fez uma pausa, o cavaleiro afirmou que apenas obedeceu às ordens de seu mestre e disse que desafiar um nobre não era fácil. Essa desculpa era exatamente o que ele precisava para pegar Bell desprevenido depois de ganhar seu perdão. Ele agradeceu a Bell, mas estava pronto para traí-lo imediatamente. Bell então revelou que ele estava apenas fingindo cair nessa e ergueu sua espada. Ele esperava o truque o tempo todo. Lime correu até o amigo e perguntou se ele estava ferido. Bell sabia que a ajuda de Lime evitou que as coisas piorassem muito. Lime disse que estava apenas retribuindo o favor. Esse aperto de mão selou a amizade deles. Logo os outros estudantes chegaram e agradeceram também, surpresos por Bell ter derrotado um cavaleiro de categoria B. Mas não foi só isso que aconteceu. Aquele cavaleiro estava trabalhando com Roger e a salamandra de fogo estava ligada a eles. Ele realmente era uma pessoa podre. Por conta de tudo isso, Lime começou a ser elogiado pelos demais alunos. No final, ele realmente era forte. Lime agradeceu pelos elogios e permaneceu humilde. Disseram-lhe que um dia ele teria uma ótima noite. Alguém assistiu tudo à distância. E a loira claramente gostou do que viu. Ela havia descoberto como funcionava o armamento divino do menino. Agora sua tarefa estava finalmente concluída e Roger teria que responder pelo que fez. No final do corredor, a garota esperava por eles. Ela queria falar com o protagonista. Quando a viu, lembrou-se que o nome dela era Silpha. Ele perguntou o que ela queria. E ela mencionou Avalon, o nome de seu armamento divino. Isso o pegou desprevenido imediatamente. Ela até sabia que era a arma sagrada usada pelos heróis do passado. Ele não conseguia entender como ela sabia alguma coisa sobre Avalon. Uma olhada em seu rosto lhe disse que ela estava certa. Ela foi a primeira pessoa que reconheceu o que realmente era esse armamento divino. O motivo de sua vinda foi simples. A protagonista ficou tensa, mas então juntou as mãos e com uma reverência educada perguntou se conseguia ver a arma. Ele definitivamente não esperava por isso. Ela sempre admirou o armamento do herói e só queria ver com seus próprios olhos. Como era um pedido inofensivo, ele mostrou-lhe a bainha. Ela ficou maravilhada. Era difícil para ela acreditar que era real. Ele perguntou como ela sabia disso e ela explicou que a família de sua mãe tinha uma lenda sobre um herói com uma bainha que continha muitas armas. Talvez um de seus antecessores tenha feito parte da família dela. Lime ainda não acompanhou tudo, mas ele entendeu uma coisa. O armamento divino de seu amigo era incrível. Silpha ficou emocionada com a realização de um de seus sonhos. Para agradecê-lo, se sugeriu que os três saíssem algum dia. Ela conhecia um ótimo café na cidade e achou que todos deveriam ir. Lime adorou a ideia, e o protagonista achou que ia explorar a cidade, e também parecia legal. Ele concordou, mas disse que traria alguém com ele. Em pouco tempo, o grupo estava sentado junto no café. Sarah adorou a torta de morango. Belle ficou feliz em ver sua irmã gostando também. Selfa não esperava que a protagonista tivesse uma irmã tão bonita, e o elogio fez Sarah corar. Observá-la se divertindo deixou a protagonista ainda mais feliz.
Ele também estava se divertindo muito. Nada parecido com isso aconteceu em sua vida passada. Então a loira pediu a todos que ouvissem. Ela estava prestes a tocar uma música para eles. Ouvir música de uma arma divina parecia emocionante, mas quando ela começou a tocar sua lira, foi honestamente terrível. Ela era muito ruim nisso. Selfa sabia que ela parecia horrível. Ela estava apenas tentando fazer seus amigos rirem, e funcionou porque todos acharam hilário e pediram que ela continuasse. Então ela apontou para Lime e disse que ele também tinha que cantar. Juntos, acabaram entretendo todo o café. De alguma forma, isso se transformou em um pequeno show genuinamente divertido. Para ele, aqueles dois foram os primeiros amigos de verdade que ele teve. Mais tarde, lá fora, eles ainda conversavam sobre como tinha sido divertido. Então Selfa disse que queria levar Sarah para comprar roupas. Ele não queria que sua irmã fosse sozinha, mas seu amigo lhe disse que isso era coisa de menina. Isso deixou o protagonista bastante decepcionado. Tudo o que ele podia fazer era pedir-lhes que lhe contassem se alguma coisa acontecesse. Selfa percebeu que ele era um ótimo irmão e Sarah perguntou se ela tinha irmãos. Seu humor caiu um pouco quando ela disse que não tinha nenhum. Só então, alguém veio procurar por Selfa. Seu nome era Ivelane. Ele era membro do conselho estudantil dos irmãos Haas. Este foi um reencontro estranho. Ela provavelmente deveria ter sido mais legal, mas ela nem o via como um irmão. Ele veio para arrastá-la para o treinamento porque se sua arma divina fosse aperfeiçoada, seria útil para ele. Ela o lembrou que não tinha interesse em travar guerras, e ele arregaçou as mangas e disse que aquela atitude era um problema real. Parecia que ele estava pronto para tomá-la à força. O sangue começou a vazar da palma da mão e depois jorrou em um jato pesado. Sarah ficou apavorada com a visão, e o menino controlava aquele sangue da maneira que queria. Então sua arma divina usava sangue. Selfa chamou Mary, sua guarda-costas, mas as coisas já estavam sob seu controle. Quando ela olhou para trás, seu guarda-costas havia sido derrubado. Isso tornou tudo ainda pior. O irmão dela disse que eles estavam indo embora agora, e ela disse a Sarah para correr porque estava ficando perigoso. Selfa tentou se defender com sua arma, mas não conseguiu impedir o ataque. Percebendo que ela poderia pedir ajuda, ele sabia que tinha que acabar com isso rápido, então decidiu terminar imediatamente. Sarah estava prestes a ser atingida, mas o amigo do protagonista a salvou. Selfa caiu no chão depois de exagerar. Foi imprudente e agora ela não podia mais revidar. Seu irmão usou seu poder para agarrá-la, levantando-a no ar. Sarah ainda tremia de medo, e a loira já havia desmaiado, tudo por causa do próprio irmão. Em pânico, Sarah chamou o protagonista. Ele correu imediatamente, cortando os tentáculos de sangue do menino. Esse tipo de interrupção o pegou completamente de surpresa e Selfa foi libertada. Ver isso fez Sarah respirar melhor. O protagonista exigiu saber o que esse cara queria com o amigo. O passeio pacífico deles foi arruinado. O estranho perguntou se o protagonista era amigo de sua irmã, mas disse que não importava. Ele deveria ficar fora dos negócios da família. O protagonista disse a Belle para cuidar das meninas porque ele tinha alguém para bater, e ele iria cuidar dele agora. Essa resposta ousada surpreendeu claramente o cara. Ele avisou que não havia nada a ganhar protegendo Silfa, mas cortar esses ataques com sua espada era fácil, e isso o impressionou. Para o protagonista, ajudar um amigo era a coisa óbvia a fazer. Quando ele revidou, o cara bloqueou com um escudo de sangue, dizendo que era uma perda de tempo. Esse escudo realmente foi difícil. Uma espada por si só não iria quebrá-lo, e ele não podia se dar ao luxo de desperdiçar mana aqui. O cara já estava lançando outro ataque, mas o protagonista se esquivou. Irritado agora, o inimigo disse que iria acabar com isso rapidamente, e então disparou vários ataques ao mesmo tempo. Ainda assim, eles eram fáceis de ler. Então o protagonista puxou o cuspidor de fogo, vendo que ele tinha mais de uma arma divina. O inimigo percebeu que este não era um oponente normal. Agora foi a vez do protagonista atacar, e ele abateu todos os golpes que vinham em sua direção. A luta chegou a um impasse. Bloquear seus ataques só tornou as coisas mais difíceis, mas ele ainda pretendia capturar sua irmã. Ele formou uma lança com sangue, alegando que o próximo movimento acabaria com tudo. O protagonista disse que estava certo. Seria. Ambos cobraram tudo o que tinham, então vozes no telhado disseram que a luta estava ficando interessante. Eles olharam para cima e viram novas pessoas chegando. Um deles caiu com tanta força que o pavimento de pedra rachou. Ele pousou entre os dois mostrando sua força e disse que gostaria de participar também. O protagonista o reconheceu como membro do conselho estudantil. O cara de barba azul queria saber por que Zial estava ali e Zial disse que estava sendo muito duro com as crianças. A garota que estava com ele chamou seu comportamento de constrangedor e zombou dele, chamando-o de um grande fraco. Depois de ver seus dois companheiros de equipe, ele finalmente parou de atacar. Zial, entretanto, desejou que a luta tivesse durado um pouco mais. Todo o seu corpo começou a brilhar quando ele disse que deveriam dar tudo de si. Então a armadura o cobriu da cabeça aos pés. Ele era enorme e exalava uma presença esmagadora. A garota disse ao cabeça musculosa para fazer seu trabalho enquanto ela invocava várias correntes. Isso foi para impedi-lo de tentar algo imprudente. Eles não vieram para continuar lutando. Sentindo aquele poder mágico, a protagonista percebeu que era extremamente forte. Mesmo assim, o Zelo rompeu as correntes com pouco esforço. Ele disse que Evelyn tinha funções tanto no conselho estudantil quanto na empresa de Albert. Por causa disso, ele estava sendo enviado em uma expedição florestal de um mês, começando imediatamente. Ele entendeu que não tinha escolha. Ao sair, ele avisou que voltaria para buscar a irmã em um mês.
A garota acenou e o chamou de novato fraco. Pelo menos todos eles se foram. O conselho estudantil estava realmente cheio de monstros. Depois disso, ele verificou se seus amigos estavam seguros. Silva disse que não se machucou e pediu desculpas por arrastá-lo para isso. Ele disse a ela que não havia necessidade. O que ele realmente queria saber era por que ela e o irmão estavam brigando. A razão era simples. Ele queria usá-la. Como próximo herdeiro, assim que se formar, planejou expandir suas terras invadindo regiões inexploradas. Lime sabia que esses lugares estavam cheios de monstros perigosos. Seu irmão acreditava que sua arma divina seria um grande trunfo naquela guerra, mas ela não queria lutar. Ela queria ficar mais forte e se tornar a herdeira. Dessa forma, ela era exatamente como a protagonista. O problema era que ela ainda não conseguia fazer nada. Ela não estava nem perto de ser forte o suficiente para vencê-lo. Sarah discordou. Silva a protegeu. Essas palavras pareceram acender uma pequena faísca nela. Sarah estava profundamente grata pelo que havia feito. O protagonista também queria se agradecê-la, então foi até ela. Salvar alguém era o que significava verdadeira força. No passado, ele não tinha sido capaz de fazer isso. Ele disse a ela para acreditar em si mesma. Se ela ainda não fosse forte o suficiente, ela poderia treinar. Lime disse que a ajudaria também. No início, Silva não sabia como responder, mas estava verdadeiramente grata pelos seus novos amigos. A protagonista sabia que o último ataque poderia tê-la matado. Em um mês, seu irmão voltaria. Então Bel teve que ficar mais forte. Para fazer isso, ele precisava desbloquear sua habilidade única. Isso significava conversar com o comediante. Ele precisava da permissão do antecessor para ganhar novos poderes, então teve que retornar àquele espaço. Ele fechou os olhos e começou a focar. Derramando mana na bainha, ele foi recebido pelos outros antecessores. Já fazia um tempo, desde a última vez que se encontraram. Ele veio com um pedido, mas eles já sabiam o que ele queria porque tinham visto toda a última batalha. Esse artefato baseado em sangue era problemático. O cara poderia moldá-lo como quisesse. De certa forma, era muito parecido com Avalon. Por um momento, tudo ficou quieto. Aí o comediante disse que se conseguisse queimar aquele sangue todo, o problema estaria resolvido. O garoto concordou, e era exatamente por isso que ele queria sua habilidade única. O comediante concordou na hora, depois mostrou que era só mais uma brincadeira. Ele realmente vive para essas coisas. Charlotte disse a ele para parar de brincar. Ainda assim, esse poder está muito além de Bel neste momento. É incrível, mas queima a magia rapidamente. Se tentasse agora, esvaziar-se-ia quase imediatamente. Então o comediante estabeleceu uma condição. Antes da revanche, Bel tinha que disparar 300 tiros por dia. Só então ele pensaria em entregá-la na habilidade. Isso parecia impossível. Bel mal conseguia atingir 100 fotos em um dia. O comediante não se importou com desculpas. Termine e depois volte. Com isso, ele estalou os dedos. Bel foi jogado de volta em seu corpo. Agora convencido de que o comediante era engraçado e meio cruel, ele rapidamente descobriu o verdadeiro problema. Usar essa habilidade exigiria cerca de 3 vezes mais magia do que ele tinha agora. Até os antecessores achavam que o desafio era basicamente impossível. Não havia uma maneira clara de aumentar tanto sua magia. Ainda assim, eles queriam ver até onde ele poderia ir. Se ele não ficasse mais forte, não teria chance de vencer. Bel foi para a floresta e começou a atirar. Ele também derrubou alguns monstros. Essa parte não foi difícil, mas a rotina foi brutal. Como caçar monstros era a única maneira que ele conhecia de aumentar sua magia, ele continuou atrás de tudo que encontrava. Seus amigos ficaram impressionados com seu poder. Ajudou o fato de eles terem vindo também. Todos queriam ficar mais fortes. Foi assim que ela conseguiu que Lime se juntasse. O desejo de melhorar era mais forte que o medo. Bel realmente tinha bons amigos e isso o impulsionou. Após 100 tiros, ele foi exterminado. A caça deu-lhe um pequeno impulso, mas não o suficiente. Seu progresso ainda era muito lento, então um rugido assustador ecoou pela floresta. Não parecia um orc, e Bel temia que seus amigos estivessem em apuros. Quando ele encontrou a fera, ela já estava caída e seus 2 amigos estavam ao lado dela. Eles estavam comemorando a vitória. A garota elogiou a participação de Bel nisso. Bel mal podia acreditar que eles realmente haviam derrubado aquela coisa, mas eles derrubaram. Era um monstro de nível C, muito acima do que ele pensava que poderiam suportar. Como não conseguiram vencer de frente, eles usaram um plano inteligente. Primeiro, eles o prenderam com gelo, depois ela o atingiu com ondas sonoras, e o gelo rebateu o ataque ao redor dele. A combinação foi incrível. Esses dois funcionaram surpreendentemente bem juntos. Ver o resultado desse trabalho em equipe também deu uma ideia a Bel. Agora ele sabia disparar mais tiros. Só então, mais monstros apareceram. Um bando inteiro de orcs como o de antes. Muitos inimigos seriam um grande problema, especialmente porque todos estavam exaustos. Mas Bel inventou algo inteligente. Ele ainda podia lutar, e o que fez em seguida foi além do que qualquer um deles esperava. Enquanto ele saía correndo, a garota lembrou que ele ainda tinha assuntos pendentes. Os antecessores ficaram surpresos ao vê-lo retornar tão cedo. O comediante adivinhou que Bel estava aqui para discutir o acordo. Em vez disso, Bel disse que já havia terminado o desafio. Isso surpreendeu a todos. Não havia como ele ter feito isso em um dia, e o comediante o lembrou que ele era o único coringa ali. Bel não recuou, então lhe disseram para provar isso em uma luta. Ele tinha que disparar todos aqueles tiros em batalha, embora também pudesse usar outras armas se necessário, a menos que estivesse com medo. Bel realmente adorou o desafio. Ele apenas esperou pelo sinal. Assim que chegasse, a partida começaria, e o comediante estava ansioso para ver o crescimento de Bel, o mais velho deus.
O mais velho deu o sinal. Bell já estava com a pistola pronta, mas o comediante atirou primeiro e o acertou. Ele zombou de Bell por ser muito lento. Contra o usuário original da arma, a velocidade era tudo, e com certeza o comediante era mais rápido. Ele estava totalmente brincando agora, mas Bell não tinha essa intenção de perder. Eles trocaram cena após cena e até o comediante pareceu impressionado. Charlotte admitiu que Bell era incrível e agora ela entendia por que o mais velho escolheu treiná-lo. O mais velho parecia orgulhoso de seu aluno, então o tímido disse que a briga de verdade ainda nem havia começado, e Charlotte não gostou do jeito que ele disse isso. Ele os lembrou que a verdadeira questão era se Bell conseguiria continuar atirando. Até Adam concordou. 100 tiros não seriam suficientes. Bell continuou se esforçando, mas isso ainda não foi suficiente para incomodar o comediante. Ele nunca perdeu o ritmo. Adam contou 97 cada tiro que Bell deu. Entediado com a desaceleração da luta, o comediante se preparou para finalizá-la, mas Bell fez mais uma manobra. Ele trouxe à tona o escudo que lhe deu um pouco mais de proteção e fez o comediante repensar as coisas. Bell também estava prestes a usar o vento, canalizando-o através da pistola. O comediante perguntou o que isso deveria fazer. Bell respondeu que as balas normais eram inúteis agora. Ele aumentou seu chute com o vento, ultrapassando o poder de fogo do comediante. Até o comediante ficou chocado com isso. Com este combo, Bell poderia bater mais forte mesmo com magia baixa. Pela primeira vez, o comediante esteve realmente sob pressão. Mesmo o mestre de Bell não esperava esse movimento. Charlotte começou a torcer, esperando que Bell conseguisse vencer o comediante. Ele perguntou por que Bell não usou isso desde o início. Bell o lembrou que ele já havia sido enganado antes, agora foi a vez dele retribuir o favor. Ainda assim, manter esse movimento oculto não resolveria tudo. Agora ele teve que evitar uma tempestade de tiros, e a luta voltou a ficar equilibrada. Bell conseguiu acertar a primeira bala do comediante, e a magia do comediante também estava diminuindo. Bell manteve seu plano. A batalha ficou muito acirrada. Seu oponente finalmente estava sentindo a pressão. Hora de terminar. Mas o comediante não foi fácil de vencer. Ele se escondeu dentro de suas chamas, tornando impossível para Bell saber onde ele realmente estava. Sem saber de onde vinham os tiros, Bell foi atingido novamente. Outro tiro caiu, e depois outro. Enquanto ele permanecesse escondido naquelas chamas, Bell ficaria completamente encurralado. Então Bell usou o vento para afastar as chamas, e isso finalmente expôs o comediante. Ele não conseguia mais se esconder. Bell teve um tiro certeiro em seu alvo, mas não conseguiu atirar. As coisas ficaram ruins. Os outros acharam que ele estava sem magia, o que o deixou em aberto, mas o comediante também estava sem balas. Então veio o confronto final e o comediante caiu de joelhos. Ele foi levado ao limite assim como Bell. Bell conseguiu disparar 301 tiros. Depois disso, ele não tinha mais nada. Ele venceu por uma margem mínima. Vendo o quanto Bell lutou, o comediante ficou genuinamente satisfeito. Ele estendeu a mão para ele. Bell ganhou sua aprovação e a habilidade única da arma agora seria desbloqueada. Então ele educadamente ajudou Bell a se levantar. Bell ficou realmente grato por ser reconhecido. Com um conhecimento mais profundo daquela arma divina e uma nova habilidade, ele tinha certeza que poderia derrotar aquele bastardo. O comediante honestamente só queria que seu aluno vencesse. Bell prometeu que sim. Alguns dias se passaram e ele continuou treinando na floresta. Ele tinha que ficar cada vez mais forte e pouco a pouco foi aprimorando o controle sobre seu novo poder. Seus amigos vieram ver o que estava acontecendo. Eles ficaram impressionados com essa habilidade única. E a menina perguntou se ele poderia ensinar-lhes alguma coisa também. Bell disse que o único método que ele realmente conhecia era derrotar monstros. Ainda assim, ele conhecia uma maneira de fortalecer o poder que já tinham, praticar todos os dias. Seu mestre lhe ensinou isso. Sente-se, feche os olhos com os e concentre-se, depois faça aquele sinal com a mão. Ajuda a magia a se mover pelo corpo com mais facilidade. Se eles meditassem assim por 1 hora todos os dias, sua magia cresceria mais rápido. Também refinaria seu controle, facilitando o uso do poder na batalha. Eles decidiram tentar também. Logo, seus amigos começaram a guiar a magia através de seus corpos. Bell percebeu que eles estavam melhorando rapidamente, talvez bem mais rápido que o normal. Ele não podia ficar para trás, então optou por continuar treinando. Isso também ajudaria a fortalecer sua habilidade única. 5 dias se passaram e o grupo continuou. Depois de 10 dias, eles já estavam lutando entre si para crescer ainda mais. 20 dias se passaram e eles ainda treinaram muito. Então um mês se passou e Bell encontrou aquele bastardo novamente. Desta vez, ele não veio sozinho para levar a irmã. Já fazia um tempo, desde a última vez que se encontraram. Até a garota ficou mais forte. O bastardo ordenou que seu servo a agarrasse enquanto ele lidava com Bell, e o servo se moveu imediatamente. Mas ela não tinha intenção de ir em silêncio. Ela atacou imediatamente com sua arma divina, embora o servo fosse rápido o suficiente para se esquivar. Lime não estava disposta a deixar sua amiga lutar sozinha e atacou duramente o servo. Ela se recusou a deixá-lo levar a Alice. Do lado de Belly, era hora de resolver as coisas. Primeiro, ele fez uma pergunta. O que exatamente esse cara estava planejando fazer com sua própria irmã? Sua arma divina era especial, transmitida de geração em geração. Poderia controlar as pessoas através do som e transformá-las em ferramentas de guerra. Esse gol foi nojento. Para ele, sua irmã era apenas uma ferramenta para facilitar as coisas. Bell não precisava mais ouvir. Um cara assim não merecia ser chamado de irmão. O bastardo zombou que a raiva não faria a arma de Bell funcionar nele. Bell estava prestes a provar o contrário.
O bastardo franziu a testa com a postura de Bel porque Bel apontou a pistola para si mesmo e ativou sua habilidade única. As chamas apontaram diretamente para seu coração e depois se espalharam por todo o seu corpo. Isto foi apenas incineração, uma técnica incrível. Mesmo que o bastardo não estivesse impressionado, ele sabia que isso seria um problema. O protagonista ficou muito mais forte e asas explodiram em suas costas, aumentando todas as suas habilidades físicas. Agora ele poderia diminuir a distância de seu inimigo em um instante. O bastardo disparou apenas alguns tiros, mas não fez nada. Suas chamas queimaram através dos ataques de sangue, que o bastardo nunca imaginou chegando. Agora o protagonista avançou para acabar com ele de vez, avançando direto para acertar um soco. O bastardo rapidamente formou um escudo que mal parou o primeiro golpe, mas se quebrou e não havia como bloquear o segundo. Isso deu ao protagonista sua abertura. Ele bateu no rosto dele e o fez voar. Seus poderes de sangue eram inúteis agora e ele deveria simplesmente ter ido para casa. Mas isso não foi tudo. Ele se levantou novamente. Seus olhos mudaram completamente e até sua pele se transformou, como se seu sangue estivesse fervendo sob ela. Essa nova forma o tornou muito mais forte, e o protagonista não sabia dizer o que era. Era sangue de dragão. Isso mudou todo o seu corpo, fazendo-o parecer meio humano, meio dragão, e seu poder aumentou rapidamente. Essa pressão foi um problema real. Ele disse ao protagonista para ficar orgulhoso e se arrepender de tê-lo levado tão longe. Com as garras prontas, ele entrou com total fúria. Belle observou o ataque com atenção. Graças à sua velocidade aumentada, ele se esquivou, embora ainda tenha sido levemente cortado. Seu oponente parecia confuso. Ele tinha certeza de que o golpe havia acertado. Nessa breve abertura, o protagonista armou um ataque e disparou suas chamas, acertando-o em cheio. Então ele tentou explodir tudo. A explosão foi enorme e a fumaça encheu o ar, mas seu inimigo saiu ileso. Ele chamou o ataque de patético. Suas escamas estavam imaculadas, sem queimaduras, sem fuligem. Então ele entrou correndo, pronto para dividir o protagonista. O fogo sozinho não venceria esse cara, então Bel mudou para os punhos. Quando eles se enfrentaram novamente, ele teve que desviar daquelas garras mais uma vez. Só depois disso ele poderia contra-atacar e dar um soco na lateral do oponente. Ele mesmo sentiu o impacto, mas o dragão nem se importou. Essas escalas também poderiam sofrer golpes contundentes. Enquanto o protagonista pensava nisso, ele foi pego de surpresa pela cauda do dragão e caiu no chão. Seu inimigo então preparou um feitiço forte o suficiente para acabar com ele. Bel sabia que precisava se defender imediatamente, então disparou uma bola de fogo para não ser atingido. Mas o ataque do dragão foi muito mais forte e uma enorme explosão explodiu no ar. O menino estava claramente desgastado. Ele continuou empurrando, mas estava perto do seu limite, e o dragão poderia disparar ataques como aquele mais de uma vez. Isso tornou a luta ainda pior para ele, já que ele precisaria gastar ainda mais magia. Lá embaixo, seus amigos estavam em outra luta contra um inimigo que provavelmente era de categoria B. Eles decidiram usar um ataque em equipe. Seu inimigo silencioso simplesmente esperou que eles se movessem. Lime foi o primeiro a atacar, forçando o cavaleiro a defender. O garoto enfiou a lança no chão e só então o inimigo percebeu que as paredes de gelo já o haviam encurralado. Essa foi a abertura da garota. Ela entrou correndo, enviando fortes ondas sonoras para ele. Esse combo havia derrotado monstros mais fortes que eles antes, então eles pensaram que isso iria acabar com tudo. Mas o cavaleiro disse que era tudo inútil. Ele bateu com seu cajado no chão e um círculo mágico negro apareceu, engolindo as ondas sonoras do ataque até que não restasse mais nada. As crianças ficaram atordoadas. Com seu cajado ainda plantado, ele preparou um movimento que poderia acabar com eles. O portal escuro continuou crescendo e depois cuspiu as ondas sonoras absorvidas. Graças a essa habilidade de absorção, seus ataques não significaram nada. A garota ainda tentava entender o que havia acontecido quando o cavaleiro se desculpou, dizendo que ainda precisava levá-la por ordem de seu mestre. Lime se recusou a deixar isso acontecer, e o cavaleiro o avisou para ficar fora disso. Claro, ele não ouviu, então o cavaleiro decidiu abatê-lo. Lime ainda era muito inexperiente em combate, e a garota percebeu que ele estava ficando sobrecarregado. Ela queria desesperadamente ajudar, mas seu corpo não se movia. Enquanto isso, Lime continuava levando uma surra brutal. Ela desejou ter um pouco mais de força para revidar. Então ela se lembrou do conselho do protagonista. O treinamento a ajudaria a liberar poder na batalha. Tudo o que ela precisava fazer era se acalmar. Então ela poderia se concentrar na magia fluindo dentro de seu corpo. Acreditando que ainda poderia lutar, ela se preparou para salvar a amiga. O cajado estava prestes a esmagar o crânio de Lime, mas ondas sonoras cortaram o ar. Ele reagiu bem a tempo. Não era aqui que ele cairia. O cavaleiro ficou surpreso com o que estava acontecendo. Foi o poder sonoro da garota. Lime a ouviu claramente e a música que ela tocou era linda. Aquela música se transformou em força dentro de seu corpo, permitindo-lhe empurrar o cavaleiro para trás e desequilibrá-lo. O cavaleiro não conseguia entender de onde esse garoto havia tirado tanta força. A arma divina de Lime brilhou intensamente, pronta para congelá-lo. Placas de gelo surgiram do chão e atacaram o cavaleiro, que percebeu que estava em apuros. Ele não conseguia absorver tudo isso. Ele foi engolido pelo gelo. No ar, o protagonista estava quase sem forças e a luta estava perto do fim.
Mas então ele viu que seus amigos haviam vencido. Agora ele só precisava derrotar o bastardo à sua frente, mesmo que isso significasse usar seu trunfo oculto. O dragão ficou curioso para saber que o menino ainda estava se contendo, mas achou que isso não faria diferença. O desespero estava chegando de qualquer maneira. A batalha esquentou novamente enquanto o dragão aumentava ainda mais seu poder. Vendo aquele movimento devastador se acumular, o protagonista sabia que seu inimigo estava preparando seu ataque mais forte. Ainda assim, ele tinha algo próprio para fazer funcionar, ele só precisava sobreviver primeiro. O dragão terminou de atacar e liberou todo aquele poder contra ele. A esfera energética era enorme, muito maior do que o esperado e ainda mais perigosa por causa disso. O menino tinha que se mover rápido se quisesse viver. Ele só tinha uma opção. Ele lançou suas chamas para evitar ser atingido, mas o dragão continuou despejando mais poder, mais do que ele conseguia suportar. Ele ficou completamente sobrecarregado. Parecia que a batalha se havia acabado, embora esse não fosse o fim que o dragão queria. Ele esperava algo mais emocionante. Só então ele percebeu o protagonista atrás dele. Ele estava tão focado em atacar que esqueceu sua própria defesa enquanto carregava todo aquele poder. O menino fez um clone de chamas e o dragão o destruiu, nunca esperando que ele aprendesse tal truque. Sentindo-se seguro, ele presumiu que o verdadeiro protagonista ainda não poderia machucá-lo porque seus ataques tinham sido muito fracos. Agora era hora de mostrar o que seu treinamento havia feito. Ele havia refinado seu controle sobre a magia. O dragão percebeu que o braço do menino estava coberto de mana. Seus ataques anteriores não funcionaram, mas esse soco seria diferente. O dragão olhou para trás e percebeu tarde demais o quão perigoso era. Aquelas chamas azuis eram o asa escondido do garoto. Ele enfiou aquele punho em chamas nas costas do dragão e o encheu de uma dor terrível, o suficiente para romper as escamas do dragão. Ele não conseguia acreditar que uma criança o tivesse espancado. Depois de um tempo, ele finalmente abriu os olhos e encontrou seu corpo preso no gelo. Ele e seu servo perderam. Demorou com um pouco, mas eles finalmente acordaram. O dragão imaginou que as crianças seriam irritantes, mas como ele havia perdido, ele deixou passar. Então a garota teve algo a dizer a ele. Ela não o deixaria começar uma guerra e nunca seria sua ferramenta. Para surpresa deles, ele concordou. Ele disse que faria exatamente o que ela queria. Essa resposta soou tão estranha que nenhum deles confiou totalmente nela. Mesmo assim, Lime dispensou sua arma divina e o gelo derreteu. A garota disse a ele para não voltar a vê-la. Sem responder, ele apenas disse ao seu mestre para ir com ele, e os dois foram embora. Essa luta esgotou todo mundo. Foi incrível que o protagonista tenha derrotado um membro do conselho estudantil, embora ele tenha dito que foi apenas por uma pequena margem. A menina se levantou e falou com as amigas. Um dia, disse ela, retribuiria a gentileza deles, mas eles lhe disseram que não é assim que a amizade funciona. Então ela os corrigiu. Eles não eram apenas amigos, eles eram melhores amigos. Essas palavras deixaram o protagonista muito feliz. Depois dessa luta, outros membros do conselho estudantil poderiam vir atrás deles, então ele teria que ficar ainda mais forte, principalmente se quisesse enfrentar Albert. Ele nunca mais quis outra tragédia. Ele se tornaria o mais forte aqui e mostraria a todos seu poder. Um dia, ele derrotaria seu irmão, se tornaria chefe da família e finalmente protegeria sua irmã. Muitos anos se passaram e outra batalha estava prestes a começar. O protagonista finalmente encontrou seu irmão, que agora estava ainda mais forte e se tornara chefe da família. Jin não se importava com títulos. Ele disse a seu irmão mais novo que uma maldição estava sobre ele. Em sua vida passada, ele aprendeu como era doloroso falhar com as pessoas que você ama e que o sofrimento era avassalador. É por isso que ele estava aqui agora. Depois de conhecer esse tipo de dor, ele acreditou que não havia inimigo que não pudesse vencer. Com o destino de sua irmã em jogo, Mufasa e Scar estavam prestes a entrar em conflito, e o protagonista atacou seu irmão com tudo o que tinha, determinado a mudar seu destino.